pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malcanics, hoje falando sobre segredos e ganchos e o resto todo que a rede jogar no nosso caminho, assim. A gente vai, como sempre, ler os trechos no livro da quinta edição de Vampiro à Máscara. Eu acho que a gente já deixou isso claro até agora, né? Que a gente gosta um pouquinho de Vampiro à Máscara. Só um pouquinho. Né? E daí a gente vai comentar, como sempre, então sintam-se à vontade. Sim. Uma coisa que eu gosto bastante de ler, principalmente quando sai livro assim, de regra, é uma das primeiras coisas que eu olho são essas partes, tipo, de dica de narrativa, essas coisas, que mesmo que, tipo, que por pior que seja, te faz pensar. E como eu acho narrar uma coisa interessante, é um craft, tipo, é uma habilidade que eu quero melhorar. Uhum. Então, tipo, só de me fazer pensar a respeito da coisa ser boa ou ruim é um progresso, sabe? Tipo, e é um negócio que eu gosto muito quando os livros trazem pro bem ou pro mal, sabe? Sim, faz sentido. E pra não ir direto no assunto mais cobiçado, que é os segredos e os ganchos, né? A gente vai começar falando sobre realismo e lógica do jogo. Pra dar uma... E tá pequeno, eu preciso de zoom nisso aí pra eu conseguir ler. Tá. Mais um. Porque senão eu fico fazendo cara de veinha. Assim tá bom? Tá ótimo. Tá. Realismo e lógica do jogo. Mesmo que pareça estranho falar sobre realismo em um jogo sobre cadáveres bebedores de sangue e suas intrigas não vivas, é uma boa ideia estar ciente que é possível ter expectativas radicalmente distintas nessa área. Dica, nossa. Uma comparação com o mundo dos filmes pode ser um bom modo de abrir uma discussão em seu grupo. Nesse caso, o realismo vai dos filmes em que alguém chama a polícia se você começa a atirar pelas ruas, a filmes de ação que desafiam as leis da gravidade. Um bastão na nuca faz com que o segurança fique inconsciente ou causa traumatismo craniano e morte. É possível atravessar uma janela fechada sem sofrer cortes terríveis? Granadas são explosões de morte ou efeitos especiais espetaculares. Cada grupo terá suas próprias respostas e, dados os RPGs não seguirem nenhum roteiro, uma abordagem relativamente consistente é preferível. Ah, sim, com certeza. Sim. Eu prefiro consistência, né? Mas, eu acho ótimo tudo que foi falado. Eu acho que faz muito sentido. Eu acho que, tipo, só instigar a conversa já impede a frustração de você cair num jogo onde, tipo, granada, você espera que granadas sejam explosões da morte, mas são só efeitos especiais, sabe? Sim. Você foge disso. E é uma discussão que, tipo, a gente não vê muito na sessão zero, e mesmo no arquivo que a gente tem de sessão zero não se discute isso. Não. É algo que, tipo, é muito passado, desapercebido, eu acho, isso. Sobre que tipo de jogo as pessoas esperam jogar. Ou que tipo de jogo você vai narrar. Porque, tipo, Sim. se você tá pondo para as outras pessoas jogarem, tipo, se você tá falando, pô, tem uma narrativa pra fazer, sabe? Qual o nível de realidade? Ninguém se pergunta, sabe? Uhum. E, tipo, claro, todo mundo que vai jogar com a gente hoje em dia já sabe que a gente vai ser super realista. Sim. E que sim, se tacar uma granada você vai morrer, né? Tipo, uma granada explode, ela solta pedregulho pra todo quanto é lado, né? Sim. Pedaço de granada. E, tipo, é mortal. Então, tipo, né? Não fique no caminho. Exato. Tipo, mas o negócio do bastão é interessante, porque, tipo, pra mim, é um mau exemplo só. Mas eu entendo a ideia, de onde ele vem. Sim, Mas, porque... tipo, você pode medir a força e não matar alguém, mas sim, muito provavelmente você vai matar alguém com um bastão na cabeça. Sim. Tipo, a chance é bem grande. A não ser que você saiba muito bem o que você tá fazendo. O que é bem difícil no caso. Sim, porque, fato. porra, esse é difícil mesmo, escapar. Sim. O que importa é evitar passar para outro nível. Na verdade, o outro é o não realista. Na verdade, é isso que ele quer dizer, né? O Se quê? acertar com o bastão na cabeça de alguém e cair inconsistente é o não realismo da parada. Cair inconsciente, sim. Eu entendi errado, na verdade. Tá. Dependendo do bastão, né? Não, eu tô pensando se for em bastão de beisebol. beisebol. Não, eu tava pensando tipo um cacetete, sabe? Tipo uma tonfa. A tonfa não vai, acho que matar, tipo, garantidamente matar alguém, sabe? A tonfa é pesadinha, dói. Que as tonfas de polícia, tipo, pelo menos aqui de Sorocaba, é meio bosta, velho. Sério? Não vai matar alguém numa porrada. Eu acho que depende muito de onde pegar, né? Não, tipo, pode matar alguém numa porrada, dizendo, mas, tipo, na média você não tem expectativa. Mas também não vai apagar a pessoa. Talvez não mesmo. Talvez não mesmo. Pra falar a verdade, eu não faço ideia de como funciona a lógica da pessoa apagar ou não morrer.
Sabe? Tipo... É um movimento do cérebro, de certa forma, pelo que eu lembro, né? Que tem, tipo, tem uns pontos que são fracos, se movimentar demais o seu cérebro, você só apaga, né? Tipo, fazer movimentos bruscos no cérebro, se eu não me engano, é o que faz a gente apagar muito fácil. Tipo, mesmo que não cause muito dano. Têmpora, queixa... queixa eu sei que é muito instantâneo. Pegar na têmpora ou no queixo é apagar insta. Queixa é muito instantâneo mesmo. Principalmente por causa do boxe, eu sei isso. Hajime Ippo. Exato. Sim. Ok. Dica, não saiam dando porrada nas cabecinhas alheias por aí, a não ser que seja num jogo de Vampiro à Máscara, dentro da história, não LARP. O que importa é evitar passar pano... Passar para outro nível de realismo do que esperado após o fato. Por exemplo, um jogador decide que seu personagem arromba uma porta. Ele acha que o jogo segue a lógica dos filmes de ação, portanto, isso deveria ser possível. Se você acha que o jogador está equivocado quanto ao nível de realismo do jogo, você deve dizer: seu personagem sabe que isso só funciona em filmes, em vez de seu personagem machuca o pé e todos riem dele. Eu gosto tanto da segunda abordagem. Não, a menos que o jogador... Não, eu sei. A menos que o jogador esteja fazendo com que seu personagem haja de modo estúpido propositalmente, caso em que é perfeitamente aceitável fazer o que o ambiente reaja de acordo. Nossa, interessante. A Jenny! Oi! Sem jogar nenhuma toxicidade em nenhum lugar, né? Depois desse comentário. Quer dizer que você fazer o personagem passar vergonha por algo que ele sabe fazer errado, é isso que eles estão dizendo no livro, sabe? Tipo, quer dizer, hipoteticamente, se eu quiser usar animalismo nos cachorrinhos e eles estiver latindo e eu precisar dar comida pra eles, né? É errado, então, segundo o livro, hipoteticamente... Acho que sim. Hipoteticamente falando, tá? Não tem nenhuma relação com nada que a gente tenha visto via stream ultimamente. Não. E nenhum cenário de Nova York. Não. Sim. Um efeito colateral de uma situação em que os jogadores não compreendem completamente o nível de realismo do jogo é uma paranoia desnecessariamente debilitante. Os jogadores não saberão exatamente quão cuidadosos os personagens devem ser para evitar repercussões, por isso agem com extrema precaução. Isso tende a ser destrutivo para o jogo, já que diminui seu ritmo. Por exemplo, um personagem se alimenta de um mortal e um beco. Se os jogadores estão incertos quanto ao funcionamento do mundo, podem empacar em uma discussão sobre como impedir que o mortal se lembre do que aconteceu, sendo que tá na regra que ele só vai ter uma leve... Enfim. Sim, mas só que tipo, eles estão trazendo que... como se o realismo fosse que isso não acontece mais. Ah, tá. Pelo visto. Eu acho que é essa a hipótese, né? Tipo, ou a pessoa que escreveu não leu a regra, que é uma possibilidade maior, talvez. Sim. A partir do que a gente já sabe nessa altura, é verdade, né? Tá, esquece. Uma ou mais discussões como essa podem ser interessantes para vampiros iniciantes, mas depois de um tempo, isso pode realmente desacelerar o jogo. Como narrador, você pode combater essa situação sendo consistente ao aplicar consequências e sendo piedoso quando os jogadores assumirem riscos em prol de um jogo emocionante. Eu acho que você tem... tipo, se for a pegada da mesa, tá tudo bem. Sim. Com certeza tá. Mas... Tipo, isso tem que estar claro. Que você vai Você vai quebrar o realismo em prol do jogo mais emocionante. Sim. Se você tá jogando um jogo realista, né? Tipo, obviamente. Sim. Eu acho que, tipo, o resumo disso tudo é conversa com os jogadores sobre realismo, sabe? Tipo, é isso que eles estão dizendo. É que pra mim, se não for realista, deixa de ser um jogo emocionante, porque eu perco demais a imersão. Sim. É igual, né, a história de, não, eu vou usar as pontas dos dedos pra escalar essa parede aqui num lugar super movimentado e tá tudo bem, sabe? Não é a revelação da máscara, ninguém vai se importar depois quando vem. Não existe uma repercussão depois, né? Sim. E é o tipo de coisa que me incomoda. Eu gosto que as coisas tenham as consequências esperadas. Sim. Sabe? E... Ok, foi uma cena épica, super emocionante, mas ela quebra a imersão pra mim completamente, assim. Porque é o que quebrar a máscara a partir daí, né? Exato. Essa é a dúvida que fica daí. O que é quebrar a máscara? Sim. Pro cenário. Então, tipo, a gente não tem uma resposta. Acho que falta essa resposta, sabe? Uhum. Ou usar uma agulha de tricô para assassinar geral. Também acho que quebra o realismo. Sim. Não tá funcionando no Streamlabs ainda, a gente não sabe por quê. Não tá. E hoje quase que o OBS não conectou na Twitch. Ele deu pau, eu tive que reiniciar porque ele disse que não estava conseguindo pegar os dados do canal. Sim, a gente não sabe porque a gente vai tentar descobrir amanhã, na real. Sim. Usar agulha de tricô pra chacinar geral, pra mim também é outra que, meu Deus, né? Tipo, porra, só não cola, sabe? Sim.
Foi uma das coisas que mais quebrou pra mim o negócio. On, off. Não sei. Eu não dei nenhum comando. Tem algum comando pra dar on, é isso? Será? Pode ser. Eu sei que eu tenho como acessar ele por aqui, mas daí eu acho que eu vou sair daqui e vai começar a lagar. Vai, Porque o meu computador, se eu começar a mexer demais enquanto ele tá transmitindo, ele laga, mesmo que ele tenha memória suficiente. Sim, a gente não sabe o que é também. Sim. A gente tá em finalmente, Tá. né? Finalmente, enquanto alguns grupos podem desejar um estilo de jogo hiperrealista, lembre-se que o jogo nunca funcionará exatamente como na vida real. Dica, funciona. Trata-se de um jogo sobre vampiro, e às vezes você desejará simplificar ou ajustar as coisas em nome de um jogo fluido, independentemente de qual seja o seu estilo de jogo. Dica, não. Eu acho que a gente assume coisas, né? A gente pesquisa, descobre como é e assume, e funciona daquele jeito a partir de então. Mas a gente não necessariamente guarda qual o caminho que a gente chegou para aquela conclusão. Mas a gente sabe que a nossa conclusão foi fundamentada, então a gente fica com ela. Sim. O único realismo que eu acho que a gente quebrou é na história da Lorena, como o hacking funciona, pra tornar ele mais interessante. Sim, Pra ele não ser só engenharia social e ser, tipo, também invasão, mesmo que a gente entenda que isso é o 0,01% Sim. de como as coisas acontecem. Mas a gente tem tecnologia 5 com especialização em hacking na ficha, então... Se é o 0,1%, né? Fora que quando a gente começou a pesquisar, a gente descobriu que existem umas coisas realmente ridículas em tecnologia. Existem, Então, assim... Sim, mas é ridícula, mas não é no nível que eles pregam que a Segunda Inquisição tem, além de tudo. Não, né? não é. A Segunda Inquisição tá, tipo, sei lá, uns 15 anos ou mais na frente em tecnologia do que o mundo real, né? Sim. Pra eles conseguirem fazer o que eles querem propor, né? Foi o tal da bala incendiária que você descobriu que não existe, Nossa, né? o negócio da bala incendiária foi, tipo, pra mim, brutal, né? Que... Tipo, não é o que eu imaginava, não é um negócio que taca fogo nas pessoas, né? Tipo, é um negócio que tipo, explode só. Basicamente é isso que ela faz. Sim, foi meio mind-blowing, sabe? E é ilegal, né? Tipo, ela é completamente legal, deve ser super difícil de conseguir. Sim. Mas ok, seria coerente se é um grupo super preparado, com apoio de grupos internacionais e tal. Mas... sim, Mas, tipo, não funciona do jeito que a gente espera, né? Não. Tipo, o que nem a gente vê no filme, isso que é verdade. Né? Eu tava pesquisando isso, tipo, pelo que dá pra entender, as melhores perfurantes mesmo, né? Tecnologia 5. Você é uma das bombas de nêutron que matou o antediluvian Ravnus. Exploda com responsabilidade. Exato. É bem isso mesmo. Sim. E é isso, tipo, a gente curte muito realismo, mas eu acho ótimo ter esse tópico no livro. E é uma abordagem muito, que tipo, é nova da V5 e não tem em outros livros. Tipo, eu não lembro de nunca nem ter lido isso ser conversado, sabe? Eu também não me lembro. Tipo, eu posso falar no maior besteira do mundo, mas eu não lembro disso nem, tipo, ter gerado, tipo, nada de conversa, sabe? Então, é legal ele existir pra caramba, sabe? Sim. Na minha visão. Eu acho que entra muito, eu acho que essa questão de quebrar ou não o realismo, enquanto a gente às vezes não tem domínio de determinado assunto, então a gente assume que, ok, isso aqui não vai dar pra ser realmente realista, porque a gente não vai fazer uma pós-graduação em fissão nuclear pra poder fazer com que seja coerente, sabe? Sim, então exato. A gente segue, sei lá, com o que diz a Wikipedia. Sim, a gente faz pequenas pesquisas, mas que vão levar, né? Sim. Uau. William, a maior desilusão que a realidade me trouxe em relação a histórias de vampiro foi ser estatisticamente impossível uma pessoa mordida por um vampiro virar um vampiro automaticamente. Me acostumei tanto com o acerto na lore em relação a isso que quando vejo uma série de filme tratando esse ponto fico quase triste. Sim. Exato. Sim. Atirar no tanque do carro não faz boom, mas é legal. Em compensação, atirar em botijão de gás faz boom. Faz. Carro atirando na roda é um negócio meio brutal, tipo, porque, né? Tipo, não explode, mas, tipo, já era o carro praticamente, né? E na verdade tem como fazer boom num carro, né? Tem atirar no cano que está pondo a gasolina, eu acho que é o que faz um boom. Não, você tem que conseguir fazer uma faísca depois que a gasolina começar a vazar. Então, atirar no tanque, ele só vai começar a fazer... Ele só vai começar a vazar. Então, você tem que conseguir fazer a faísca. Esse negócio do... isso mesmo. Esse negócio dos vampiros, estatisticamente, por aí vai.
Tem um vídeo super legal do Nerdologia sobre o assunto, tanto se relaciona Sim, a vampiros contra quanto dos lobisomem, lobisomens. né? Sim, é bem legal, sim, de fato. E tirar a bainha a espada da bainha não faz aquele desenho metálico que a gente vê em todo lugar. Sim, de fato. Ai, que triste. A única coisa o único barulho que faz, não, eu não tenho uma espada, mas eu tenho um facão. Vaikus! Oi, Vaikus, seu lindo. Oi, seu gato. Se fizer a bainha tá errada. Justo. A única coisa é que o meu facão, como eu já fiz muito campo com ele e em lugares muito poeirentos, eu tiro ele da bainha, ele faz de pó. Aff, É que legal. horror. Ai, ai. Mas também é um facão enferrujado atualmente, porque ele tá guardado na bainha Eras, então... A gente tá terminando de falar de realismo no Sim. jogo. É isso, basicamente. É por isso que a gente tá falando sobre explosão. É. E no preço do gás, petróleo e gasolina, melhor não. Né? Exato. Deixa Mas quieto. isso é outra coisa que a gente leva muito em consideração, sabia? Ok, é legal explodir o lugar. Você tem as formas de fazer isso? A sua sim. personagem sabe como fazer pra funcionar? Porque, tipo, isso é uma grande separação que a gente tenta fazer também. Porque, tipo, é óbvio que a gente vai ter mais conhecimento de mundo em umas áreas e menos em outras do que os nossos personagens também. Sim. Esse é o problema, né? De forma Por geral. exemplo, em relação a fatos históricos, né? Sim. Eu tenho muita dificuldade em separar o que eu sei do que as minhas personagens sabem, porque pra mim algumas coisas elas estão tão São óbvias, entranhadas na minha cabeça que eu acho que eu sempre soube, que às vezes eu falo assim, mas a Lorena sabe que tal coisa, tal coisa, tal coisa. O Daniel fala assim, não. Como? Ela Né? estudou isso onde, sabe? Sim. Depois eu queria perguntar uma coisa de mecânica pra vocês. Pode Manda perguntar ver. agora. Pode perguntar agora. Pode jogar aí. Pode mandar. A bomba. Que a gente passa vergonha ao vivo Ao já. vivo. A gente passa vergonha agora. Exato. A gente não passa depois, né? Sim. E por sinal, o que você acha de realismo, vai? Que você põe realismo no seu jogo? Qual o nível de realismo? É realismo, sei lá. É isso. Mesmo que você não tenha acompanhado porra nenhuma até agora, vamos tacar Sim. bom pra você também. E a Jane também fala um monte, vamos lá. Vai lá, a Jane também. É Se isso você aí. tiver, Manda aí, o que vocês acham de realismo? xinga nós. Realismo como? Levar as coisas mais a sério no sentido de tipo, o que vai acontecer se der uma cacetetada na cabeça do guarda? Ele vai morrer ou ter um traumatismo craniano ou ele vai apagar e ficar de boa depois, sabe? Uhum. Essas coisas pular assim. de um vidro e você se corta ou não, né? Tipo, qual outro? Realismo só o socialista. Ok. O que ela quer dizer com isso? Eu boiei. Que eu boiei, vô. Eu boiei, mãe. Então, eu acho que é a ver com questão social, né, no jogo. Ou não, ou eu tô errado. Realismo, recurso 5 maior que todo o resto. Justo. Realismo, mas Tanto que recurso não devia nem tão de E o Vaikus falou, usa o realismo sim. Boa. A Diane, o que você quis dizer com realismo socialista? Eu achei que eu tinha entendido, depois que o Dan falou que não entendeu, eu fui tentar explicar e daí eu me toquei que talvez eu também não tenha entendido. Como vocês usam bem e o nível de perdição e tal? Christ. Essa foi das boas de verdade, né? Essa doeu. Tá. Primeiro que a gente mudou muito a regra dos Banes, porque é um negócio que pra gente é meio ruim. Tá. Mata a pergunta. Realismo, socialista. Socialista, estética da propaganda soviética ou maoísta? Eu continuo boiando. Confesso que pra mim não ajudou muito. E daí agora a Jane fala, não, deixa quieto, sou muito burro, não vou explicar mais não. Burro não, Nécios. Nécios, tá. Camarada Jane, socialismo ou guerrena? Socialismo. Só esse interessa, o resto é dispensável. Tá, beleza. Justo. Tá. E uma coisa que acontece muito é que a gente não usa dado, a gente quase não rola, então... Mas não tá falando de compulsão, tá falando do Bane, Severity, é a perdição do clã, né? Sim, mas ela vai aumentando, você perde mais dado em determinadas situações. Eu tô pensando, por exemplo, do Toreador. Tá. O que a gente faz é lembrar que a personagem aumentou a potência de sangue e que isso vai aumentar o Bane. Então, determinadas situações vão se tornar mais difíceis. Sim, no caso de Toreador, sim. Né? Mas é que a gente mudou a regra também. Porque Toreador eu acho que é só disciplina que ele não pode, né? Tinha É um negócio assim. Ou é só disciplina, é só habilidade, mas eu acho que é só disciplina. Que Toreador a gente dado. perde dado pra tudo. A gente tá jogando perdendo dado pra tudo. Toreador colou lá no que quer que ache
hipnotizante, já era. É. Mas eu acho que tem muito a ver com isso. A gente acaba não... Como a gente não rola, é muito difícil aplicar isso. A gente tenta aplicar de uma forma mais narrativa mesmo. A gente aplica muito narrativamente, na verdade. Né? Muito narrativamente. Tipo, o defeito Toreador é o mais fácil de aplicar, na minha opinião, pelo menos. Sim. Né? Tá. Perdição ali. Sim. Você já achou? Eu já achei. Queda do Bruhá também é fácil, na real, né? Tipo, ela é bem autoexplicável, porque, tipo, você vai perder dado em teste de frenesi, basicamente, né? De frenesi de... O dos Gangreus também, tipo, eu acho que por causa aumenta a quantidade de características que você vai tempo, ganhando. eu acho, também, né? Sim. Mas, por exemplo, Malkaviano, Nosferatu, mesmo Toreador, Tremere e Ventru não é claro o que acontece. Acho que Ventru é o pior caso, na verdade. Vamos pra ele. Vamos pra ele direto. Tipo, Nosferatu a gente até coloca isso. Porque alguns Nosferatus são muito mais incômodos, né? E não necessariamente feio, eles são incômodos de se conviver. E isso é uma coisa que você usa muito bem, por exemplo, no Príncipe de Nova York, que, spoiler, não é a mesma Nova York do Kenan. Não é. Mas que você faz muito bem. Porque o Príncipe de Nova York, até eu me incomodo quando tem uma cena. Uau, caramba. Que eu acho que os Ventru não tem. Eu acho que, tipo, o que faz da Bane deles é que ele tem que gastar mais força de vontade pra consumir o ponto, É uma pergunta realmente boa, Vikes, na verdade. Oi... Eu não sei se a gente ajudou em nada, na verdade. Não. A gente pode pensar mais a esse respeito. Nenhuma, na verdade. Reler os Banes e como eles escalam e depois a gente pensa em uma resposta mais apropriada. Sim. Mas de forma geral, como a gente não rola dado, acontece que a gente quase não usa essas questões mecânicas de forma muito clara. A gente usa muito mais tipo, na narrativa do tipo em causar o problema pela Bane. Porque, tipo... Pra ser bem honesto, os Ventru, tipo, no nosso jogo, tipo, se eles se alimentarem do que eles não podem, fora o gasto de força de vontade, eles vão vomitar. Então ele tem que fazer aquilo. Sabe? As coisas são muito mais pesadas. Qual clã vai ser o meu vampiro na mesa do Mar de Contos? Começaremos independentes. Faz Tremere. Sério? Não é clã. Ele pode escolher depois, ele pode mudar. Entendi. Faz Team Blood. Não, tá pelão pra não. caralho, faz Team Blood. Não, faz... Ventru. Faz Ventru. Tá, boa Segue também. de Ventru. Tranquilo, porque eu acho bem mal explicado a aplicação para ser sério. Sim, ela é confusa. Sim. Tanto que a gente mudou muita coisa. E eu terei excelentes relações com a minha senhora. Mais um motivo pra você fazer Ventru. O Gangrel. E além de tudo, talvez a gente não tenha pegado a pergunta, né? Porque além de tudo, tipo... Aumenta a competência de sangue. Nossa, é um negócio tão tenso mesmo. Sim. E tem alguns clãs que não tem, né? Tipo, que nem Tremere, sabe? A Bane aumenta, tipo, só é mais difícil, só tem que dar mais uma vez sangue, sabe? Pra carne e sal. E mesmo Gangrel, a gente, Nossa, tipo... não tem defeito, Gangrel. Sabe? O mesmo defeito dos Nosferatu, só que nerfado, né? Cara? 600 horas jogando com a Lorena. Mas é que é uma exceção, né? Teve dois frames, mas a gente rolava. Mas é que não tem muito dado, mas é justamente isso. A Lorena, ela não entra em frenesi. Tem muito dado, O sistema pra isso ele é fraco mesmo. O frenesi é muito fácil de existir, né? Pra vocês terem ideia, o primeiro frenesi da Lorena, porque eu, afinal de contas, eu tô jogando com uma caceta de uma Gangrel, eu quero adquirir características bestiais na personagem, a gente forçou, literalmente. Mas o problema é que ela tem 4 determinação por causa do hacking, né? Tipo, esse é o problema dela. Na verdade, o problema é a ficha dela tá no limite do frenesi também. Tipo, pra segurar o frenesi, então é foda mesmo. E eu entendo como é difícil balancear, porque, tipo, é o problema dos poucos dados de novo, né? Sim. Porque Bruhá sai de controle muito rápido. Sim. Se você não coisar e se você, tipo, não tiver números tão baixos, sabe? Então é foda mesmo. É tenso. Bem é um assunto complicado mesmo. A gente pretende falar um dia. Sim. E é uma das coisas que a gente mais mudou também, na verdade, né? A gente mudou pra caramba. A gente mudou pra caralho. A gente fez... num ponto que, assim, eu já cheguei... Que eu não sei nem o que a gente fez, nem o que é o Canon mais. Porque, tipo, a gente não consegue mais aceitar o Canon. A gente tem que pegar pra ler e falar, não, ok, foi isso que a gente fez. Ou então, ok, é assim que é no Canon, sabe? Boa noite. Tá. Sim, é pro chat, né? Não é pra gente, né? Eu ainda não sei usar corretamente as compulsões. A gente tá com uma live sobre compulsões guardada como último recurso. Sim.
Principalmente porque eu não gosto de você adquirir compulsão quando você tem Sucesso, crítico né? bestial. Eu acho uma Você tem porcaria. sucesso. Isso é crítico bestial. Isso. E boa noite, Pizza Guy. Boa noite. Tudo bom? Então, meio que é isso. Sim, e o maior problema das compulsões é que às vezes elas não são claras exatamente o que elas querem fazer. Como, por exemplo, o Toreador, que você vai ficar fixado no objeto que você cai em compulsão. E daí você perde, acho que 2 dados pra qualquer coisa que você não for fazer relacionada a esse objeto que você cai em compulsão. Então, se você entra em combate, você perde 2 dados. Porque se você perde 2 dados em combate, quando você cai em compulsão, os Toreadors não podiam mais existir. Porque eles já teriam morrido todos. Sim. Então esse é o problema, sabe? Tipo, tem muito, tipo... Tem muita falha. A regra da compulsão é muito mal escrita também. Ela cai nesse nicho. Ela é mal escrita mesmo, não sei o quão proposital foi, ou como foi só, tipo, que eles não pensaram a respeito de verdade, a fundo, sabe? Sim. É. E eu acho legal existirem as compulsões, principalmente para situações muito específicas. A teoria da compulsão eu gosto, não gosto como foi aplicada. Sim, mas Porque, eu acho tipo, que ela é problemática. O critical, o sucesso crítico, pra mim, cagou. Você tem um drawback desse tamanho, tipo, você tem um vantagem desse tamanho. Mas na falha, ela é interessante porque a falha é realmente rara, né? Sim. A falha é um negócio realmente raro. Principalmente porque mesmo que você falhe, você ainda tem o sucesso com custo. Então você consegue desviar dessa falha muitas vezes, Sim. sabe? Sim. Que é uma regra que eu amo. O sucesso com custo é uma das regras que eu amo. Sim. E acho que eles não puxaram a edge suficiente nisso, sabe? E é uma coisa que a gente usa bastante. É um negócio que a gente Quando usa a gente bastante, rola, a gente usa bastante. E é outra coisa que a gente não vê ser usado em mesa de forma geral também. Eu não sei dizer. Tipo, talvez atualmente já esteja usando mais, mas na época que a gente acompanhava mais streaming, a gente só não via, ninguém usava. As pessoas só falham e estão felizes com isso, sabe? Tipo, é um negócio muito estranho. E outra coisa que a gente faz muito em relação à compulsão é buscar compulsões eu também amo. que tenham a ver ou com a cena, ou com a personagem, ou com... Entende? A cena mesmo, que a Velvet vai até o limite, gasta toda a força de vontade dela, gasta todo o sangue, gasta tudo que ela tem pra conseguir entrar numa memória através do Spirit's Touch. Depois ela passa quase um mês tendo... Alucinação com fogo, porque era uma cena de um incêndio. E fora que tem a sua vilã... A minha vilã. Na sua consciência conversando com você, né? Sim, delícia. Sim, Tipo, que é literalmente a pessoa que você, tipo, que te substituiria, né? Basicamente. Sim, exato. Né? Conversando com você o tempo todo, né? E então, a Velvet tem o poder sobre acordá-la ou não. Dica, não. Né? Ela vai ser diablerizadinha. Nossa, E acho que isso traz muito mais do que você pegar e só usar a compulsão do jeito que tá, sabe? Sim. E outra coisa que é bem perceptível também, que quando usam, parece que eles não leram a compulsão, sabe? Tipo, é um negócio engraçado isso também. Porque, tipo... E talvez tenha muito a ver também com como é a escritulação. É possível. É muito difícil de entender quando você tá no fogo da cena. E tipo, pô, o que essa compulsão que faz? Deixa eu ler rápido. Faz isso, beleza. Você tenta usar, só não dá certo. Você relê depois e fala, porra, caguei, sabe? Sim. É um negócio que é muito, tipo... Não foi feito pra você usar na hora também, esse que é o problema dele. Tá, vamos lá. Segredo de segredo. Vamos voltar pra narrativa, né? Segredos dentro de segredos. O mundo das trevas é um mundo de segredos. Como mortal, a primeira suspeita da verdadeira natureza do mundo surge quando você começa a entender que nem tudo é como você acreditava. Não se trata apenas de monstros parasitários que infestam as instituições humanas. A sociedade humana tem suas próprias motivações ocultas e, às vezes, não há muita diferença entre uma sociedade secreta de humanos e uma de vampiros. Um jogo de vampiros sobre segredos é um jogo onde a verdade é sempre um pouco diferente do que você esperaria. Os anciãos que se odeiam são, de fato, amantes. O senhor gentil que mora do outro lado da rua de sua casa de infância vive sozinho por ter sufocado sua esposa e filhos 40 anos atrás, e ninguém jamais descobriu. Os Ventrue que espalham com orgulho o fato de controlarem o parlamento perdem influência para corporações maciças como a Amazon. Sempre há algo por trás de cada história, e quando você joga uma partida de vampiro, é convidado a se juntar a sociedades secretas dentro de sociedades secretas. A primeira e mais óbvia dessas é o mundo dos vampiros. Quando você é abraçado para dentro de um clã, é introduzido em um labiríntico e desconhecido mundo aninhado no interior daquele que você conhecia, e muitas revelações se seguem a essa. Navegar por essa paisagem é parte da diversão de jogar vampiro.
Durante a primeira sessão de seu jogo, os personagens podem ser abraçados pelos Brujah ou Gangrel. Eles experimentarão o mundo dos vampiros a partir de armazéns, construções dilapidadas, raves e inferninhos. Inferninhos. Conforme descobrem mais sobre o mundo das trevas, serão introduzidos em outro nível da sociedade dos membros, os Elísios da Camarilla. Eles verão vampiros em salas de reuniões e desfiles de moda. De repente, poder não significa ter força para arrancar a cabeça de seu inimigo, mas sim a habilidade de garantir que seus bens permaneçam livres de taxação. Naturalmente, você pode inverter isso. Se os personagens começarem no luxo, o enérgico e transgressor mundo dos anarques pode ser empolgante e novo, um segredo do qual podem tomar parte. E é isso. E é isso. Eu gosto bastante dessa parte. Eu acho que ela podia ser maior, pra ser bem honesto. Sim. Ele começa a ficar bom e eles acabam. O texto que é só isso mesmo, né? Só pra garantir, é isso mesmo, né? Sim. Começa a ficar bom e eles diferenças acabam. irreconciliáveis é outra coisa já, né? Ok. É outra coisa mesmo. Tá. Divertindo-se com o mal. É. A gente já leu isso. A gente já leu Divertindo-se com o Mal. É uma ideia de crônica. Ah, tá, ok. Então, eu acho que, pra mim, essa narrativa toda é legal, esse trecho. Uhum. Mas ele me gera um pouco de medo. Diga. No sentido de que, não, enfia segredo dentro de segredo. E isso, muitas das ideias que eles dão ali acabam quebrando um pouco o realismo e a sustentação que esse mundo pode ter. Porque, por exemplo, se o Ventrue não for capaz, tipo, que diz que manda em tudo, sim. não for capaz de controlar de fato as coisas, me parece que torna as coisas um pouco menos sob controle, de verdade, sabe? Torna mesmo. Então, tem que conseguir mascarar de um jeito muito bom. E muito do que eu vejo é aquela história que eu sempre falo do... meu jogador nunca vai descobrir, então eu não preciso dar uma justificativa pra isso. Sim. Entende? Então, o que eu tenho medo com Camarillas é realismo. Calma, eu já respondo. O que eu tenho muito medo com isso, de você enfiando segredo dentro de segredo, sem se preocupar com a sustentação desse universo, é você, no fim das contas, criar um universo que não se sustenta em si mesmo. Sim, eu acho que... Não que isso seja um problema pra todo mundo, mas é um problema pra mim. Sim, eu acho que, na verdade, a resposta pra sustentar o universo é muito fácil. Tipo, é só se você ter motivação. Se os personagens têm uma motivação, eles estão seguindo ela, todo o resto se encaixa. Mais fácil, sabe? Tipo, quando você tem uma motivação muito forte, que esse Ventrue, sabe? Que tá controlando tudo, sabe? O objetivo dele, na verdade, na vida é conquistar uma outra vampira. Ou conquistar um outro vampiro. Sabe? Ou seu príncipe. E daí, tipo, tudo isso são recursos pra atingir isso. Sim. E daí ele tá tão envolvido nas políticas da Camarilla, por exemplo, ou tá tão envolvido seduzindo o outro personagem, que ele perde o poder da Amazon, por exemplo, sabe? Tipo, Sim. E ele tá sucumbindo nisso. Isso seria interessante. Pra mim, o que falta segredo nos segredos é, tipo, talvez dessa pitada de motivação. Sim. Falar sobre motivação seria interessante. Mas eu adoro a ideia de você lançar isso, que, tipo, desde sempre, Vampiro sempre foi sobre os segredos, dentro dos segredos mesmo. Sim. Claro que você pode jogar o que você quiser, obviamente, mas, tipo, a ideia sempre pareceu essa mesmo, de ter uma sociedade em camadas, tanto que a sociedade dos vampiros é uma sociedade secreta, a Camarilla, de certa forma, a sociedade secreta não é uma sociedade secreta, sabe? Tipo, então ela vai crescendo, sabe? Dentro da Camarilla tem os níveis de poder de secretos, que, tipo, você vai ter acesso ou não. Sim. Então acho que cai muito nisso, que, tipo... E fora que pra mim, eu amo esse tipo de narrativa. E eu acho que, tipo, traz muito mais... Traz um cenário muito mais vívido e muito mais interessante de ser investigado. Pelo jogador, eu acho, sabe? Sim, com certeza. Porque se você sabe que existe uma resposta, se torna mais divertido ir atrás dela. Sim. Do que você... Tipo, do que você saber que cai naquilo, tipo, eu nunca vou descobrir mesmo, então não vale a pena pesquisar, sabe? Ou você saber que a resposta vai ser ruim, então é melhor só seguir o gancho, porque se eu chegar nessa conclusão, vai ser uma merda, sabe? Vai ser, tipo, triste. Exato. Né? Sobre a pergunta de Adjane, se Camarillas é realismo. Não, o universo de Vampiro à Máscara, ele não se sustenta em si mesmo, a começar pelo sistema de geração. Né? E então a gente fez um
revamp, basicamente, Ah, sabe? sim, e principalmente na V5. A V5 é a pior de todas pra sustentar, Então, infelizmente. quando a gente vai lendo essas questões de lore, e aí eu acho que eu falei bastante sobre isso quando a gente falou do chamado, Do Beckoning, é que umas coisas meio que contradizem as outras. Sim, total. E aí, quando você não sabe qual é a verdade do mundo no qual você está jogando, meio que perde um pouco o sentido, sabe? Eu tô com um pouco de dificuldade de formular o que eu quero dizer, mas um pouco é isso, sabe? De tipo, se você não sabe como aquilo funciona de fato, ou então, não, a Segunda Inquisição tem o controle de tudo mesmo e tudo, Sim. sabe? Tipo, e o aeroporto tá tomado e não sei o que lá, Mas e dá os ninguém entra, ninguém sai. E os La Sombra chegam pelo aeroporto. E daí os La Sombra entraram em Chicago pelo aeroporto, que supostamente tá sendo fortemente vigiado pela Segunda Inquisição. Essas coisas me incomodam muito. Assim, só pra lembrar, o defeito de clã deles é que se eles parecerem em câmera, todo mundo sabe que ele é um vampiro. Basicamente é isso. Sim. E eles entraram pelo aeroporto que é cheio de câmera. O segundo... Na época, o segundo aeroporto mais movimentado do mundo. Exato. É muito zoado, sabe? Tipo, e outra que pra mim doeu também no Beckoning é o negócio que a Camarilla perdeu o controle de tudo, mas daí eles conseguem trazer uma pessoa aleatória pra visitar lá, conseguem controlar a mídia mundialmente, mas perderam o controle de tudo, sabe? Então, sim. E aí, enquanto a Segunda Inquisição tá pesadamente controlando tudo, os vampiros estão recebendo o chamado e estão voando, fazendo voos noturnos frequentes pra região do Oriente Médio, sabe? É uma coisa ou outra. Sim. Entende? Porque senão eles não iam chegar. Sim. E é verdade que do metaplot mesmo, de forma geral, tipo, nenhum dos três pra mim parece bom. Camarilla, Narc e Sabá, nenhum dos três parece bom. Mas tipo, eu tenho que dar o braço a torcer que no metaplot, pelo menos atual, da quinta edição, tipo, acho que é no-brainer escolher os Anarch. Eles são os menos pior. Pelo metaplot. Pra mim, eu acho que tipo, já se tornou tipo, uma escolha, tipo... Que, tipo, por mais que tenha mentira em cima de mentira, você ainda tem uma certa liberdade que a Camarilla não deixa mais você ter. E a Camarilla também, ela deixou de ser uma cidade escalável. Sim. Pelo metaplot que eles defendem, a Camarilla não é mais escalável. A Camarilla é uma mentira. Então não existe mais a cenourinha na frente do... Não existe mais. Tipo. E esse é o problema, sabe? Tipo, a Camarilla se tornou um órgão de destruição, sabe? Tipo... Sim. O Sabá deve entrar nesse jogo a qualquer momento. Estamos no aguardo. Tamo. Acho que até 2045 deve ter Sabá de volta. Provavelmente. Vai vir livro de jogador. Imagina. Vai vir livro de jogador como jogar Sabá. Mais 300 páginas? Eu acho que pro Sabá umas 20 deve dar, vai. Umas 15. Sacanagem. Vai ter umas 15 páginas de Sabá. Vai ter 1015 páginas agora o livro. Mais 15 páginas. Como jogar de Sabá. Ok. Daí você ganha mais um ponto de disciplina. Só porque era assim antes. Sim. Só porque sim. Se Sabá, você ganha um ponto a mais de disciplina. Eu queria ter a fé que o Dan tem no livro do jogador. Eu tenho fé no livro do jogador. Revampire the Masquerade. É bem isso mesmo. Eu tenho um amigo nosso que fala que a gente joga V6 porque ela é de vocês, entende? Sim. Tipo, é ruim a piada, mas... Gosto de ver as seitas arrancando os cabelos. Sim, nós também adoramos. Tipo, isso é da hora mesmo. A treta rolando solta é da hora. Tanto que uma coisa que a gente gosta muito de jogar é a Camarilla dentro da Camarilla, né? Sim. Muito do nosso jogo gira em torno das intrigas dentro da própria seita. E de certa forma, como tornar ela melhor, na verdade, né? Muito do nosso jogo é como tornar melhor as leis, né? Sim. Que a Camarilla, ela já é tão problemática por si mesma e as intrigas já são tão grandes dentro da própria seita, porque muitas vezes você tem duas pessoas em posição de poder que querem a mesma coisa, mas acham que a forma correta de atingir aquilo é radicalmente distinta, que muitas vezes é um jogo de você conseguir equilibrar esses dois lados extremos que, no fim das contas, têm o mesmo objetivo, sabe? Sim, e não consegue, né? Entrar em algum consenso, sim. Que, por exemplo, é a situação do príncipe, que é Ventrue, e do Leonel, que é o ex-primigênio Gangrel. Sim. Que, basicamente, eles querem a mesma coisa, só que eles se odeiam por motivos do passado, que nem são tão... claros. Ou confirmados Mas todo mundo assim. sabe que eles se odeiam,
Mas ele sabe, tipo, então só do outro abrir a boca, um já tá bufando e falando, não, isso é merda. E é muito isso que a gente joga, Exato. né? Você quer R$1.000.000? Não, você é um idiota, eu não quero dinheiro seu desgraçado. Sabe? Tipo, Eu vou ser seu segurança agora. Não, você não vai, eu te odeio, sabe? A Segunda Inquisição destruiu o bar que os Anark, né? Que ele agora, como ele odeia o príncipe, ele resolveu que ele quer ser Anark. E daí ele tem um bar junto com a galera numa região periférica da cidade, a Segunda Inquisição vai lá e destrói. Aí ele vai reclamar, pô, aconteceu isso no meu bar. Tá bom, você quer dinheiro pra reconstruir? Não, eu não quero dinheiro seu. Ou seja, é nesse nível, sabe? É nesse nível. E faz muito sentido quando você começa a escalar essas coisas dentro da sociedade. Sim. Ela fica interessante. Conciliação me estaca no seu coração. A Lorena gostaria de conseguir pensar assim, confesso. Né? Deixa eu perder uma coisa pra cima. Fusão de Ventru Inc. com a Pentex vai gerar o Pentu Ventex. Né? Meu Deus. Deixa a pessoa adaptar, se estiver na ficha é o que vale. Sim, muito bom. Sim. E é muito mal escrito mesmo, Compulsion. Compulsion é uma das partes mais desgramentas do livro. Vai pra Gary, anarquista. A nossa Gary é a Camarilla. Porque, afinal de contas, ela é controlada pelo Príncipe Modius. E nós estamos em 94 ainda, né? Mas não vamos chegar numa Gary anarquista nem fodendo. Não. Pra ser bem honesto, né? Não. Tá. Pelo menos eu espero que não. Não vamos não. Com certeza não. O Mods tem sua inteligência, daí eu interpreto assim, de inteligência dentro da ficha, sabe? Né? Diferente do Canon. Ai. Né? Gente, o que fazem, tipo, o Modius que descrevem não condiz com a ficha que ele tem e isso é uma coisa horrível. Tanto que a minha desculpa pro Modius a quem interessa destruir a imagem de um príncipe tão bom quanto ele? Loading, obviamente. Maldito Loading. Culpa dos Ventru, malditos Ventru. O Loading é o melhor pessoa pra você apontar, né, cara, os problemas. É ótimo, você não tem um bode expiatório, é ou é o Loading ou é o Ballard. Os dois é ótimo, cara. Dois ótimos bodes expiatórios, né? Parece eu definindo minha relação com os Ventru. Empatia, Ventru, sai daqui seu podre. É bem isso. Exato. Vamos pra gancho se convitar sua recusa? Bora. Vamos descobrir se entregam o que eles prometem, porque os segredos não entregaram, né? Eu duvido, mas ok. Vamos lá. Jogos que não seguem o padrão sandbox geralmente contam com um gancho que impele os personagens dos jogadores no cenário. Que estranho, foi, né? Abelarda? Sim. Bizarro. A Bela tá miando, gente. Ô, filhota. Oi, filhosca. O que houve? Oi, meu amor. Você tem pesadelo, é? Eu acho que ela tá chamando os gatos pra lamber ela. Acho que sim, é verdade. Só que como ela estressou a Anya até o limite, a Anya não quer lamber ela mais. Não, estranho, né? Ganchos e como evitar sua recusa. Tá. Jogos que não seguem o padrão sandbox geralmente contam com um gancho que impele os personagens dos jogadores no cenário. Ganchos podem ter aparências diversas. Às vezes parece uma âncora, às vezes parece um anzol, né? Enfim. Ganchos... Porém, se espera que os jogadores o sigam, do contrário, um bocado de preparação será desperdiçada. Alguns grupos não gostam dessa intrusão no livre-arbítrio de seus personagens, o que os pode levar a recusar o gancho quando então uma solução terá de ser encontrada. Então, eu acho que é ótima descrição do que é o gancho, mas, Sim. tipo, um bom gancho as pessoas não vão recusar. Sim. É a sensação que eu tenho, né? Tipo, que se você entender a motivação do personagem e a pessoa estiver disposta a interpretar a motivação do personagem, ela não vai fugir desse gancho. Então, tipo, pra mim o gancho, na verdade, é você conseguir enfiar coisas que façam sentido pro personagem se envolver. E é engraçado eles falarem que jogos que você não segue padrão de sandbox não precisa mais de gancho, né? Eu acho que sandbox foi tanto de gancho quanto, porque... Sim. Não faz diferença, sabe? É que, no fim das contas, eu acho que a diferença é que num que não é sandbox, se o gancho não for pego, o jogo não anda. Quando um jogo é sandbox, o personagem pode não pegar aquele gancho específico, mas ele vai continuar trabalhando em outras coisas que sejam do interesse. Entende? Eu acho que essa é a diferença. Porque é o caminhozinho, né? Que ou você segue esse caminhozinho ou a história não chega num fim. Tá. É isso que eles estão dizendo, talvez. Eu pode acho que ser. sim. Porque, tipo, de certa forma, você criou um personagem, ele tem a vida dele, ele pode fugir do gancho e dane-se, sabe? Tipo, e continuar a vida dele, né?
Não conhece as pessoas com quem jogo. Qualquer gancho, por melhor que seja, dane-se. Preferem ir para a praia. Nossa, daí trollam, né? Mas aí é o momento do personagem sofrer as consequências disso também, porque são escolhas. Porque, por exemplo, tem um plot na história da Velvet que pessoas de Gary estão desaparecendo, e aí a Velvet descobre que elas estão, tipo, sendo vendidas num mercado ilegal de humanos. Eu poderia deixar o gancho pra lá. Poderia. Só que isso incorreria em perda de humanidade pra Velvet. Por quê? Porque a humanidade da Velvet está conectada com o fato de que pra ela é Gary acima de tudo. Então, se ela não fizer algo pra proteger as pessoas que ela supostamente deveria, pelas crenças dela, ela vai perder a humanidade. Ela vai sofrer consequências em relação a isso, sabe? Então, eu acho que é muito questão dos jogadores estarem dispostos a seguir o que eles colocam como objetivos e como os motivos dos personagens. A dupla Sagai é maravilhosa porque, tipo, pra mim é exceção da regra. Já vi gente não querendo... pra mim é uma exceção da regra, né? Essa daí. Já vi gente não querendo seguir gancho one shot. Tem alguns jogadores complicados por aí. Sim, não seguir gancho one shot é brutal. Porque, tipo, você já se escalou pra one shot, você sabe que você vai seguir um caminho. Sim. Sabe? A pessoa que não segue esse caminho tá quebrando o contrato social da one shot, basicamente. Sim. Porque, tipo, você espera que vai seguir, não importa. Se for, tipo, se o gancho é, tipo, cair um papagaio azul na sua casa e parece suspeito, você vai investigar ele. Exato. Porque é óbvio que é o gancho, sabe? Tipo, dane-se. Eu não odeio os passarinhos azuis, mas eu vou investigar quando eu conheço. Sim. Porque, tipo, é o contrato social, sabe? É. Mas, tipo, em histórias longas, eu acho que é mais fácil moldar isso mesmo, sabe? Tipo... Sim. Mas sim, tem jogador complicado mesmo. Tem jogadores que são terríveis, assim como tem narradores que são terríveis, né? Sim, tem. É usar o sistema Jonas, Jeová, Baleia. Não quer? Beleza. Consequência vindo. É um jeito. E, tipo, outra questão também que, tipo... É verdade que a gente tá numa situação muito privilegiada, infelizmente, pra discutir isso, né? Porque, tipo, a gente joga nós dois. Então... mas eu deixo o gancho passar à torta e à direito. Mesmo quando você deixa o gancho passar, é mais fácil de lidar do que, tipo... Provavelmente do que seria se tivesse mais jogadores deixando passar ganchos, que seria a unificação da cota. Sim. Então tipo, é mais fácil. Assim, tipo, isso a gente já sofreu, né? Eu não sou punido por isso, como narrador, sabe? Mas sim, você tem, tipo, 3 pessoas jogando, você tem que narrar 3 coisas completamente diferentes. Não tem sentido vocês se reunirem pra jogar, sabe? Valeria a pena cada um jogar de um jeito diferente. Sim. Entende? Se você não vai... Se o que vocês deveriam trabalhar junto, vocês não querem trabalhar junto... Não tem sentido se jogarem juntos, sabe? Tipo, tanto que é uma coisa que quando a gente vai jogar com mais pessoas, a gente fala, o negócio é o seguinte, o plot é tal... É contrato social, e quando vocês forem criar os personagens, criem personagens que se interessem em agir nessa história específica. Sim, tipo... E mesmo entre a gente, que a Velvet foi criada... O único pré-requisito dela era querer proteger o Gary, basicamente. Sim. Esse era o pré-requisito. Mesmo a Lorena... Você já tinha personagem, era ser uma hacker, então, tipo, ela ia ser uma hacker. Sim. Ela não vai mudar de ideia, sabe? Não. Ela é uma ativista social, basicamente, né? Então ela não vai mudar de ideia. E, tipo, pra mim, a pior coisa que tem, tipo, se você tá dando gancho, que nem a Gianni falou, né? Tá dando gancho de... Que é um negócio que interessa o personagem, ele não segue, prefere ir pra praia, tipo... Por que tá jogando? Estão quebrando o contrato social também, sabe? De certa forma. Exato, né? Mas a verdade é que talvez, tipo... É foda. Mas se for isso que tá todo mundo querendo jogar também, azar, sabe? Tenso. Tipo... Mas daí não é, porque pra pessoa narradora não tá bom. Sim. Daí não tá bom também, sabe? Tipo, porque é uma merda você se matar criando um plot Sim. Nossa, acho que não tem coisa pior, na verdade. O plot, nesse caso, literalmente morrer na praia. Desculpa a piada, gente. Sim. Eu não aguentei. É muito trágico isso mesmo. Sim. Tipo, e acho que tem, tipo, jogador que só não tem o que fazer. Porque, tipo, de verdade, quanto mais experiente você vai ficando no jogo, você sabe o que é um gancho. Você começa a entender o que é um gancho. Sim. Então, você negar um gancho propositalmente, você está sendo um cuzão. E quanto mais você sabe, mais você pode ser cuzão, sabe? Sim. Isso é um fato. Sabe? E é uma coisa que eu falo com o Dan. Se eu tiver perdendo algum gancho que é relevante, me fala, sabe? Que, tipo, às vezes... A gente vira e faz lista direto disso. A gente tenta fazer lista de gancho que tá aleatório no cenário. Porque, tipo... Pra ter certeza de que se eu estou deixando um gancho passar, é uma escolha. É uma escolha, sim, exato. Porque isso foi um problema que a gente teve muito com a Lorena, né? Teve. Que a Lorena tem tanto gancho, puxando pra tanto lado,
E sofre muito da falta de anotação. Sim. Quanto menos o jogador anota, pior é, sabe? E foi quando eu perdi o costume de anotar, anotar, porque a gente gravou, a gente começou a gravar tudo e eu confiei na minha memória. Sim. Dica, não. Dica não, né? Então... E você não acha, é uma agulha no palheiro achar um áudio. É muito difícil achar um áudio. Sim. É uma Tanto que agulha assim, no palheiro. eu tenho pensado em formas de se organizar esses áudios melhor. Pra poder achar eles mais fácil, né? Sim. E ainda assim é complicado, sabe? Então... É foda mesmo. Gancho é um negócio que é punk demais. Mas eu falo, sabe? Se eu estiver perdendo um gancho que você sabe que é relevante pra personagem, me avisa. Porque às vezes eu tô panguando, mas a personagem não perderia isso, sabe? E eu sofro um pouco do mal de ter ganchos em excesso. A verdade, simples é essa. Em jogos longos, eu tenho esse defeito. Oi, Manifestos! Como você tá, seu lindo? Sim, você tem o mal de ter gancho em excesso. É porque eu enxergo, tipo, muito que os outros personagens estão fazendo alguma coisa, sabe? Sim. Então eles estão gerando gancho sem querer. Tipo, eles estão fazendo coisas por eles mesmos, sabe? Tipo, então tem isso, sabe? Que cai no segredo sobre segredos, né? Sim. Do tipo, você não sabe o que o Ballard quer. Não. Mas ele tá se envolvendo com Guerra por alguma razão. Sim. E causando coisa em Guerra. Uhum. Então, tipo, é um gancho que gera, querendo Sim. ou não, sabe? Tipo, ele tá se metendo nos seus problemas, sabe? Sim. Uma coisa que eu tenho um problema com, por exemplo, em terminar de escrever a história do Nico, é porque fechando um assunto, e são assuntos que têm correlações mesmo que distantes, e que na história isso é citado em algum momento, eu não fecho a história inteira. Entende? Então... Esse que é o problema também, que eu fico sem saber como encerrar o assunto, porque, por exemplo, encerrou aquele arco com aquele personagem e, por exemplo, o príncipe estava preso a La Sangue e a gente conseguiu resolver este problema. Só que o que levou o príncipe a estar preso a La Sangue tem relação com uma maga filha da puta que tá fazendo o auê no cenário em outros lugares. Sim. E isso é uma coisa que tá muito longe. Sim. E que o Dan mesmo já falou, sabe? Isso não é nem um plot pro Nico resolver. Sim. Então, como eu finalizo e termino de contar essa história, sabe? Sim, é difícil pra Porque caramba. senão a explicação tá incompleta. E isso é um problema que eu sofro muito quando eu tento colocar no papel os jogos que a gente joga. Sim. Que uma coisa vai conectando a outra, porque, tipo, ninguém tá fazendo... Tipo, o Ballard não tá dando Strigger porque ele acha bonitinho Strigger. Não, ele dá tem os Strigger motivos porque, dele. tipo, ele odeia Modius porque o Modius pisou matou a gatinha dele, sabe? Tipo, Sim. existe uma outra Jamais explicação. o Modius faria Não, eu tô isso. zoando, eu tô tentando dar um exemplo idiota mesmo, sabe? Mas daí vai descobrir que o Modius matou a gatinha dele porque a gatinha dele, na verdade, tava matando um monte de humano. E na verdade era uma Gangrel a gatinha dele, não era uma gatinha, sabe? E daí você vai descobrir que na verdade, sabe? Tipo, e vai ligando, entendeu? Tipo, é isso que é a ideia. E esse é o problema. Então, né? tipo, descobrir o porquê o Ballard quer destruir Gary não é o suficiente pra você entender o cenário. A motivação, A exato. motivação. Um gancho maníaco e uma esquecida, muito lindo. Então, eu em defesa dela, ela tinha muito mais... Ela notava muito mais no primeiro jogo que a gente jogou. Ela era uma maníaca pra anotação. E o grande problema, na verdade, de eu me tornar gancho maníaco, na verdade, o que aconteceu... Foi porque eu cutucava demais também. Ela cutuca demais. E uma coisa que eu percebi no primeiro jogo que a gente jogou é que eu tinha criado um cenário muito pequeno, por assim dizer. Ele era um cenário tipo, que aguentaria, sei lá, uns 20, 30 jogos. E meio que ele acabava. Porque ele entrava em equilíbrio com ele mesmo. Então, tipo, no próximo jogo eu tentei criar um cenário que eu garantidamente não ia entrar em equilíbrio. Sim, porque eu sou Charlover e eu não quero abandonar o personagem. E é por isso que a Luna tem 600 horas e a gente, tipo, tá desvendando coisa até hoje. Porque eu fiz um cenário que, tipo, pra entrar em equilíbrio vai demorar muito mais tempo. Sim. E, tipo, ele tem muito caos rolando. É a defesa pra conseguir manter você não entretida, por assim dizer. Sim. E esse é o ponto. Tanto que pra voltar a jogar a Lorena, quando a gente for voltar, porque a gente vai, eu vou ter que reouvir, basicamente, essas 600 horas. Provavelmente. Eu provavelmente vou quebrar no meio, né? Vou ouvir em 2x, mas ainda assim, eu vou ter que reouvir 600 horas de jogo e anotar. Provavelmente. E resumir, sabe? Porque eu reouvi, eu acho que, sei lá, as últimas 20 horas de áudio recentemente. E já perdi um monte de assim. coisa, né? E já tem um monte de coisa que eu fiquei assim, meu Deus, como eu não percebi isso na época. Ou então, sabe, tipo, a raiz pra essa resposta aqui, que eu não tava conseguindo enxergar, tá lá sabe, sei lá, 100 horas atrás.
Cronista, anotação, personagem, meu pau na sua mão. Não, em minha defesa eu voltei a fazer bastante anotação. Sim. E na verdade é uma coisa que nós adaptamos melhor. Nós aprendemos a conviver melhor com isso. Do tipo, a gente vira e mexe e faz, tipo, pô, posso fazer uma anotação do que você tá lembrando? Eu acho que falta algumas coisas. Vamos conversar? Sim. E daí ela põe na lista dela de coisas que estão em aberto. Sim. Sabe? Tipo, é um negócio que a gente começou a conversar muito mais. E um costume que eu peguei é toda vez que tem alguma cena que é muito relevante ou que tem muitas revelações, eu reescuto fazendo anotação. Sim. Então... ajuda demais. São as formas da gente ir consertando isso, né? Mas é só pensar, tipo, até hoje... a gente ainda precisa arrumar coisas, a gente tem mais de 1.000 horas jogadas, a gente já conversou, sei lá, tipo, umas 5.000 horas sobre isso chutando baixo, sabe? Tipo, os vizinhos amam quando a gente tá conversando às 3 da manhã. Sim, porque a gente perde a noção e começa a falar com empolgação e daí a gente só ouve uma janela batendo de revolta, sabe? Os vizinhos amam. Dica, eles fazem barulho o dia inteiro a ponto de eu ter comprado um abafador daqueles de obra pra eu conseguir trabalhar em casa. Tipo, 6, 7 da manhã já tá o funk no último volume, sabe? É isso. É o que eu falo, bem-vindo ao Cortiço Planalto. Pode parecer detalhe, mas percebi a diferença entre alunos que anotam ou até copiam do quadro e alunos que só tiram foto e nem lembram dela depois. Sim. Nossa, anotar faz muita diferença. Faz muita diferença. Tem algum estudo, acho que até sobre isso, né? Tipo, relacionado à memória, de anotar o quão melhor, o quão mais fácil é pro seu cérebro guardar a informação se você escrever ela. Sim. Acho que tem... Eu tinha um esquema com uma amiga minha... Né, e fala, tipo, 1937 de sei lá quem, né? Tô zoando, não é só brincadeira. Eu aceito ainda da experiência. Faz sentido, né? Faz sentido. Se for... se rolar um crush... Mexeu com a gatinha, eu concordo com ódio. Sim, de total. Fato. É isso. Tipo, eu acho que Eu gosto de criar vários plots. Tipo, a verdade é essa. Tipo, eu acho interessante e é uma forma pra mim manter o cenário em andamento. Sim. Tipo, os plots, na verdade, não é nem que você precisa se envolver necessariamente, mas é isso. Quem escreve lê 2 vezes. De fato, né? Eu tinha um esquema muito legal com uma amiga minha na época do cursinho, que eu odeio copiar matéria do quadro, mas eu gosto de fazer anotação enquanto o professor explica. Então a gente tinha esse acordo. Ela copiava do quadro e eu fazia a anotação da explicação. E daí vocês trocavam. E daí, daí a gente xerocava, né? Mas ainda vocês estão lendo 2 vezes, né? Então o nosso caderno era compartilhado. E funcionava super bem, mas... Sim. E pra mim, só fazer algumas anotações já é o suficiente pra eu não esquecer mais determinadas coisas. Sim, eu também. Eu sou totalmente... eu sou viciado em anotar. Tipo, é só ver, tipo... Isso aqui é ideia de pauta e coisa que eu tô planejando, tipo, sobre o canal, sabe? Tipo, um monte de folhinha aleatória, sabe? Quer apelar? Lá vem a apelação. Cadê? O que você tem aí de apelar? Não, é você mesmo, não é comigo não. Oxe. Revelações. Isso aqui. Sim. É tudo coisa que já passou na história da Velvet. Em tópicos. Não sei se tá dando pra ver. Anotado em tópico. Sim. E... cadê? Deixa eu fugir. Não é esse. Esse aqui é o meu. E este daqui é o fichário do Dan para coisas que estão acontecendo atualmente. É isso, gente. E aí tem, tipo, outro dia eu fiz uma foto, eu reuni todos os caderninhos que o Dan tem só de ideia de plot pra histórias aleatórias e é um negócio meio assustador, assim. Tipo, tem meio que material infinito, sabe? Deixa eu ver o que a Jenny escreveu. Ver, ler, ouvir, repetir, escrever, ler em voz alta, explicar para outra pessoa, apesar de neurotípico, é o método mais usado para ensinagem e aprendizagem. Eu tô com dificuldade de guardar os trem no lugar, depois eu guardo. Então, eu acho que cada um vai acabar desenvolvendo uma forma meio própria, porque, óbvio, né, tem as coisas que vão funcionar sempre, mas tem as coisas que não vão funcionar para algumas pessoas. Para mim, ouvir é insustentável se eu não estiver anotando, porque eu disperso muito fácil. Pra mim, uma pessoa falando ou uma pessoa lendo um texto, pra mim, é motivo pra eu distrair e pensar em qualquer outra coisa. Sim.
menos o que está sendo explicado. E por isso que eu sempre tomei nota enquanto o professor falava, que era a minha forma de continuar prestando atenção. Mas eu acho que é isso, sabe? Ter a segurança de saber onde você vai procurar depois a informação. Sim. Na época da faculdade, eu gostava muito de grifar os textos e fazer anotação na margem. E aí, normalmente, eu não precisava nem pegar o texto e ver o que eu tinha grifado e o que eu tinha anotado. Só o fato de fazer isso já me fazia lembrar que eu tinha essa informação relevante. Sim. Minha memória não é mais tão boa quanto era antes, mas ainda assim, anotar pra mim é a forma mais segura de eu gravar alguma coisa na minha mente. E aprender de verdade é uma habilidade. Existe a habilidade de aprender. Sim. Quanto mais você aprende, mais fácil você aprender depois de novo, sabe? Sim. Existe a habilidade de aprender. Você vai, entre aspas, treinando o seu cérebro a tá sempre absorvendo conhecimento, né? Todo mundo tem que fazer isso. Isso o que especificamente? A descrição que a Jane colocou aí em cima? Ou aprender, sei lá. Sim. Sim, aprender é muito importante. Tipo, a gente usa pra tudo, né, na vida, né? Sim. Verdade, você já dito. Anotar. Sim. Anotar, sim, Anotar. E pra mim não adianta, por exemplo, fazer anotação no computador. Eu preciso anotar à mão. À mão. Pra mim não funciona. É uma das maiores críticas que, tipo, como narrador eu tenho pra jogador é isso. Meu Deus, 6 anos de psicologia. 6 anos de psicologia sem anotação nenhuma, mais autista, Glória. Então, né? Mas é a prova de que não As existe também, na verdade. De que não existe uma receita, sabe, uma fórmula mágica. A verdade é que a receita é você se autoconhecer. No fim das contas. Sim. Né? É a melhor que pode ser falado, né? É que a gente só vai falar o que funciona pra gente não tem como falar o que funciona pros outros. A gente não vive. Né? Exato. Que nem o Pizza Guy também, eu notar, aprendi ouvindo, né? Sim. Eu descobri que ouvir pra mim não é útil quando eu resolvi confiar na minha memória e aí eu comecei a perder tudo, assim. Então eu falei, ok, não adianta eu não anotar. Sim. Nas sessões que eu participo, eu sempre não anoto. Mas se você é o tipo de pessoa que guarda e faz funcionar, tá ótimo. Sim, e também depende muito do jogo, né? Tipo, one shot ninguém vai anotar porra nenhuma e foda-se, sabe? Tipo, todo mundo feliz. Mas, tipo, quando você pretende jogar uma sessão... Quando você pretende jogar uma sessão infinita, você vai ter que anotar, sabe? Você vai esquecer, saca? Só não dá, sabe? Tipo, você pode ter o melhor cérebro do mundo, sabe? Colega TDAH jogava Candy Crush as aulas inteirinhas, única com notas maiores que eu. Guardo mágoas. Nossa, que absurdo. Mas um pouco é o que eu sinto também, que eu preciso ter algo me fixando. Porque senão eu só entro num estado de viagem infinita, assim. Sim. E daí eu perco tudo, sabe? TDAH é um negócio punk mesmo. Eu preciso... Tanto que meus cadernos são super desenhados também, né? Sim, a TDAH é foda mesmo. Que é muito isso, porque se eu só ficar olhando pra cara do professor, ou eu durmo, ou então eu começo a inventar coisa mirabolante no meu cérebro e, sabe, e não presto atenção em mais nada. Então, por isso que eu sempre ou rabisquei, ou tomei nota, ou, sabe, tipo, é muito isso. Vamos voltar pro top? Bora. Entretanto, um método-chave para garantir que ganchos funcionem é alinhá-los com as motivações gerais dos personagens. Se esses forem todos revolucionários que odeiam a Camarilla, você não poderá culpá-los por recusarem um gancho que exija que trabalhem para o príncipe. Concordo. Idealmente, os personagens já têm uma postura favorável com relação ao gancho, por isso você pode assumir que eles o seguirão. Isso não significa que todo gancho precisa ser algo positivo para os personagens. Alguns podem ser negativos. Talvez os personagens estejam sendo chantageados ou pressionados por alguém tão poderoso que não podem resistir. No caso desses ganchos negativos, contudo, prepare-se para uma quantidade significativa de ressentimento por parte dos personagens. Com toda razão, né? Vamos ser bem honesto. Esse é o tipo de gancho que eu não gosto se for pra one shot. Sim. Eu acho que tem ganchos muito melhores, até tipo o Príncipe Taverneiro é melhor, sabe? O Príncipe Taverneiro é melhor do que o gancho do negativo, do tipo, você tá sendo coagido. Sim. Mas eu acho que, tipo, você esquecer um corpo na área de outra pessoa, você ser chantageado por isso, totalmente ok, sabe? Sim, Tipo, muito, muito isso, saca?
Eu acho que, tipo, numa história longa, onde há razão pra isso estar acontecendo, ok. Mas eu acho que é uma brincadeira muito perigosa e muito fácil de, tipo, de você estar abusando seus poderes como narrador pra isso, mais do que ser realista, sabe? Tipo, Aham. o que você leu, o que você tá rindo? Comentário de Adjane. Lembro tudo de neuroanatomorfisiologia. Tá longe, é uma palavra que eu nunca tinha lido antes, desculpa, gente. Por causa do pacotão do professor. Saudades. Ah, neuro, ok. Não mudou porque só aumentou a palavra, a dificuldade vai continuar. Então, já eu é o oposto. Eu tinha um professor de geografia física. Eu não lembro nem se era geografia física ou geografia política, tá vendo? Esse é o problema. Né? Deu certo. A gente, né, os hormônios ficavam tão à flor da pele que a gente não conseguia nem lembrar a aula de o que a gente estava assistindo. Então, né, métodos. É a prova de como a gente é único, na verdade, né? Exato. Eu não gosto nada de você fazer pelo modo negativo, sabe? Tanto que a maior crítica que tem no cenário de Chicago by Night, tá? Menina e Helena. Sim, que você tá o tempo todo sendo manipulado. Por ele de um jeito ou de outro. E, tipo, um dos grandes plots, né, de certa forma, é que depois que tudo acontecer, daí você vai criar uma explicação de por que isso ajudou um dos dois. E não o contrário. É uma coisa que, tipo, eu abomino, mas eu entendo como é difícil fazer o contrário. Você prevê que os jogadores vão fazer algo que tá no interesse do NPC, sabe? Tipo, muito mais difícil. Mas sim, eu entendo. Sim, faz sentido. O que você tá rindo? Vai lá, leia. Ainda blink meu cu very devagar all the time. Não posso ver uma tomografia que já fica acontecendo. Deus. Ai. Tá vendo? É isso. Você conseguiu associar essa visão do paraíso com algo bom. Eu já só consigo associar o algo bom com o próprio algo bom e eu não lembro nem da matéria, então... Sim. Em compensação, eu era apaixonada pelo meu professor de Química Orgânica. E daí, como eu queria impressionar ele, eu era a melhor aluna de Química Orgânica do colégio inteiro. E funcionou daí. E aí funcionou. Sim. Mas não é porque eu ficava viajando no pacotão dele na aula, é porque eu sabia que ele ia, sabe, prestar mais atenção em mim, porque eu era muito boa. Tanto que eu era a única pessoa que fechava as provas dele. Dica, não rolou nada. Paraíso nada, Deus me defenda, só fantasia. Então, por isso que eu falei visão do paraíso, né? Na prática as coisas funcionam de forma bem diferente. Né? Um modo simples. Uma maneira de lidar com ganchos... Não. Ah, tá, ok. Você rolou a tela, né? Um modo simples de criar um bom gancho é conectá-lo de modo pessoal aos personagens. Se uma pessoa aleatória pede ajuda aos personagens, é fácil dizer não. Mas se o há muito perdido senhor de um deles aparece de repente suplicando abrigo, as coisas ficam muito mais interessantes. De fato, isso é um exemplo que é interessante. É zoado, mas é interessante. E é um gancho bom esse, na real. Ele é um gancho Um outro gancho que eu gosto muito também é a área onde a sua touchstone está, possivelmente pode estar sendo manipulada por alguém que você desconhece as intenções. Sim. Que é um pouco o que rola com a Lorena em relação à universidade. Sim. Né? E daí ela se envolve absurdos com quem é o detentor da universidade, do território, né? Pra poder ter certeza de que a irmã dela não tá se metendo num... Sim, num problema. Sabe? Nossa, a live tá dando pau. Ah, tá. Nossa, e é o OBS. Uau. Aqui. É a internet? Então, é a transmissão. Fork. A internet deve dar uma bugadinha. Sim. Internet bugou. Acho que agora vai voltar. Internet bugou. Vai voltar. Juju? Não, ela tá lá vermelho e amarelo de novo. Voltou pro verde, laranja, vermelho. Voltou, parece. Voltou? Voltou. Tá. Nossa. É porque o sinalizador de transmissão do OBS tava mostrando que não tinha voltado. Sim. Ok. Então é isso. Né? Que, tipo,
Você envolve a situação, você cria uma situação de insegurança em torno de uma pessoa com quem o personagem Sim. se importa. E, dica, não é colocar a Touchstone em risco imediato. Não é. Sabe? É questão de, tipo, se eu sei que a Lorena se importa com a irmã dela, ela vai querer garantir que a irmã dela não esteja sendo... Em perigo, sim. Sabe? Colocada numa área que ela vai estar em perigo. Sim. Então é isso. Esse negócio da Touchstone é um negócio que pra mim falta muito explicar no jogo, porque literalmente todos os vampiros que eles criaram até agora têm uma Touchstone. Uhum. Tipo, Critias, o Sam, que tem uma idade 2 ou 1, tem. Valeu, Lagiros, obrigado. Valeu, gato. Tem Touchstone. Então, não pode... Uma fumacenta. É a Belarda? deve Essa ser. fumacenta aqui? Então, pra mim, tipo, não colaria que não existisse uma lei de proteção às Touchstone, já que todo mundo tem uma Touchstone. E todo mundo tem interesse em proteger ela. E, tipo, quanto mais poder você tem, menos você vai querer ser refém de alguém que pegue sua Touchstone pra eles. Sim. Então, tipo, pra mim funciona ao contrário, sabe? É mais interessante pra quem tá em cima, que ninguém mexe com as Touchstones, do que pra quem tá embaixo. Sim. Então não tem como quem tá embaixo sofrer consequências de um outro membro fazendo mal pra sua Touchstone. Exato. É uma coisa que também falta ter descrito no livro, tipo, total, sabe? Tipo, porque só não faz sentido. Isso não ser uma lei, isso não ser ter uma aplicação. Tanto que, tipo, foi uma evolução que a gente foi percebendo conforme o jogo foi indo, tipo, de nossa, sabe? Que é uma falha muito grande da V5, isso. Né? Sim. Que não conseguir garantir que o sistema de Touchstone vá funcionar. Porque ela tem que funcionar. Não, e aí, por exemplo, você tem uma... Nossa, eu dei bug mental. Eu gosto do X8 usar a Touchstone, que nem você falou da Lorena. E mesmo no cenário da Velvet tem o Matthew ser a Touchstone, que é tipo... O Matthew não é a Touchstone ainda, né? Não, verdade. É a mãe do Matthew. Que ele... pode ser. Tá, esquece. Mas sim, ele é uma quase Touchstone, porque tipo, você tem interesse por ele e tipo, quando tá metido em plots, você fica preocupado. Sim. Então, tipo, ele era um humano que causava preocupação. Sim. Tanto que, tipo, você foi atrás de buscar defesas pra ele quando você não sabia que existia tantas normas. Sim. Porque, tipo, ele era o que chama atenção e ele acabava se metendo em coisa que não devia, né? E por exemplo, é uma coisa que eu acho que... Eu não sei se o Lucian fala pra Velvet, né? Que, tipo, é uma questão de sorte quem acabou sendo abraçado, porque o Ballard resolveu atacar a Velvet e não o Matthew. Sim, Né? Então, muito interessante isso que também. possivelmente, na verdade, foram só os acontecimentos, porque a chance do Matthew ter sido abraçado na condição que a Velvet foi também era muito grande. Então isso faz com que a Velvet queira buscar proteções, porque a verdade ela teve a sorte de ter a Annabelle olhando por ela. Ela não pode garantir que o Matthew vai ter alguém olhando. Sim, exato. Né? Sim. E é uma coisa que a Velvet faz toda vez que ela sai da cidade, é fazer um contrato com o Lucian de se alguém com quem eu me importo correr risco, Sim, sim. essa pessoa pode ser abraçada. Sim, Né? Sim. Já é outro dos contratos permanentes. Né? Deixa eu ver. Essa coisa de anotação é construtivista. Piaget ou funcionalismo? Montessori. Construtivismo com empreendedorismo infantil. Morra. Mas tem também ancoragem, Auswell, metacognição e associação, Wellman, e até por emoção, Flavel, ou até observação, exemplo e repetição, Bandura, entre outros. Cada pessoa vai ter mais ou menos facilidade com um ou outro. Em todo caso, Freire maior. Ótimo. O negócio acho que infantil é porque ele quer fazer as crianças trabalhar, provavelmente, né? Parece, né? Construtivismo com empreendedorismo infantil, a criança vai empreender, né? Eu não Talvez sei. Seja isso, né? O que eu... Enfim, coisa infantil, eu quando o Oliver nasceu, eu comecei a dar uma olhada nas ideias Montessori, mas também eu não li diretamente, não sei o que. Aí, pelo menos as adaptações que as pessoas dizem que é pra construir um quarto montessoriano pra criança, não. Tudo que eu vi de Montessori eu também odeio, infelizmente. Que meio que você deixa a criança é livre num quarto. Gente, desculpa, o Oliver ia derrubar a casa, sabe? Mas é isso. Mas foi... A nossa criança ele só andaria mesmo. Não. Ele só andaria. E olha que ele tem limite pra caralho, mas ele é muito abuserzinho. Ele é. É só ver o que ele faz com sua mãe e com sua irmã, né? Também. Nossa, ele... Montessori igual alta educação, discente e precarização docente.
É. Ah, tá. Liberal adora. Faz muito sentido. Ah, tá. Faz muito sentido mesmo. Faz muito sentido. Porque a sensação que eu tenho do Montessori é que meio que você lava a mão da educação. Posso ser totalmente errado também nisso. Meio que você parece que você lava suas mãos da educação do tipo... E a criança vai aprender as coisas, sabe? Tipo, no tempo dela. Em vez, tipo, de você dar os bloquinhos necessários. Sim. Sabe? Mas também pode ser só... Que é verdade que é o mais... A linha que eu mais estudei foi Freire mesmo, na verdade. Uhum. De educação infantil. Não, eu não estudei nada de educação infantil. Eu dei uma olhada nessas coisas de Montessori porque meio que tava na moda, na época que eu tava grávida. E eu achei um horror, assim. E a Super Nana eu adorava na teoria, mas na prática não funciona, infelizmente. Não sabia que Montessori era balha, assim. Eu particularmente, tudo que eu li, eu falei, não, isso não dá, isso não rola. Uma vez eu fiquei sozinha no quarto trancado. Então complete a frase. Não faço ideia. Ela é italiana, Maia Montessori, que papai do chão a tenha. Caraca, não sabia que era tão grave a situação. Agora nem sinto mais tanta falta de não ter lido ela na formação. Ah, tá, é Maria, não Maia. Maia é nome mais bonito. Eu adoro Maia. Mas eu não acho que seja ruim também, tipo, a criança brincar sozinha. Eu acho que faz parte do progresso. Claro que faz. Eu acho que todo mundo tem que ter um tempo de liberdade sozinho, sabe? Uhum. Tipo, e é importante a criança acostumar. E principalmente o quarto da criança tem que ser legal. Sim. Né? E a criança vai criando, né, uma independência de ter ali as coisas dela que ela pode gerir da forma que ela preferir, sabe? Hoje, por exemplo, eu cheguei pra buscar o Oliver no quarto dele. Ele veio me contar que ele tava organizando a caixa de brinquedo verde, que ele pôs não sei o que na caixa verde e que ele achou que tal coisa ia ficar melhor no potinho que tem tampa, sabe? E isso é fantástico. Sim. E isso tudo ele acabou desenvolvendo sozinho. Mas a gente dá pra ele as ferramentas pra que ele seja, sabe? E eu acho que isso é importante. E mostra pra ele como faz. E daí, se ele quiser fazer de uma forma diferente, que funcione pra ele, tudo bem, sabe? O quarto dele organiza do jeito que ele quiser. De fofo, modeus, assim. Ele é um fofo. Ele é. Gente, se eu conto as coisas que aquela criança faz, vocês ficam de cara. Mas eu posso estar sendo só a mãe babona. Eu fiz parto de um bezerro, fiz um bolo. Enfiei 2 chaves de lata de conserva na tomada. Meu Deus, ok, não, tá, você era uma criança que não podia ficar sozinha. Eu acho que tem muita diferença entre você deixar a criança sozinha no ambiente controlado, que você sabe que não tem nada que ela vai usar pra se matar. Sim, do que você largar sozinho. Do que você ser relapso em relação à criança. Sim. Por exemplo, o meu irmão mais velho, ele enfiou uma tesoura na tomada. Sim. Eu quase me eletrocutei porque não tinha tomada no meu abajur e aí eu fui tirar ele da tomada e segurei nos 2 fios, sabe? É o tipo de coisa que não pode existir num quarto infantil. Sim, não pode. Sabe? Não pode. Acho que é muito isso, na verdade. Agora, o quarto do Oliver, ele é todo projetado. Frequentemente eu passo em brinquedo por brinquedo pra ter certeza que não tem nenhum brinquedo que quebrou, que tem uma ponta que não pode, que tem algo que ele possa engolir. Ele já mostra nessa altura, não é verdade? É verdade que nessa altura ele já mostra. Então, assim, eu olho tudo o que tem no quarto dele. A gente sabe tudo que tem no quarto dele, a gente sabe que não tem nada que vai causar um risco. E a verdade é que, tipo, eu desde sempre, desde que nasceu, tipo, eu sempre fui meio overprotected com ele. Essa é a verdade, né? Eu tenho dificuldade de perder da minha vista, sabe? Tipo, desde sempre, né? Então, tipo, isso já diz muito sobre o quão, né, coruja a gente é, na verdade, né? Tipo de superproteção, né? Sim. E tanto que, tipo, um dos maiores orgulhos nossos é que, tipo, ele, quando foi a primeira vez pra escola, ele só deu tchau e foda-se, sabe? Tipo, dane-se, assim, né? Óbvio que vocês vão me buscar depois, sabe? Eu só tô vindo aqui me divertir um pouco e vou embora pra casa, sabe? E eu pensando, não, vocês vão voltar, pai, né? Só não me abandona, sabe? Ele não, foda-se, sabe? Gente, nem tchau ele não deu, ele não tá sabe? isso, a gente falou pra ele como que ia ser, a gente contou, tudo, né, tal. No dia anterior, que ele ia encontrar, que ele ia entrar com a professora, não sei o que e tal. Gente, na hora que a gente falou, essa é a professora, ele catou na mão da professora e foi. Sim. Sabe? Nem olhar pra trás e dizer tchau, até mais tarde, vocês vêm me buscar, sabe? Foi aquela coisa, tipo, fui. E daí voltei, daí saiu mal feliz também, tipo. E quando a gente atrasa um pouco, ele já reclama, né? Tipo, já exige, né? Tipo, nossa, chegou tarde, né? Ele é meio exigente. Sim.
Ele é muito metódico com Ele as coisas é muito dele também. metódico. É porque eu busco sempre no mesmo horário, né? Tipo, Sim. tem isso daí também. Geralmente, quando muda um pouco o horário, é porque eu busquei. E daí ele é metódico, né? Sim. Sim. É que educação é ordenação, não é ordenação desde a separação com a igreja, mas tem gente que ainda insiste. Manifestos. Eu não sou pai, mas adoro quando sei de criança que tem pais e mães lá do bom da força. Me dá esperança. A gente tenta, tipo, e é algo que eu acho que cai muito naquilo também, tipo, a partir do momento que a gente tá se perguntando se a gente tá fazendo um bom trabalho, nós estamos fazendo um trabalho bom. Sim. Né? Que, tipo, constantemente se perguntar se fazendo um bom trabalho, a gente vai melhorar aos poucos as coisas, né? E quando a gente não sabe, a gente pesquisa, e se a gente não conseguir encontrar uma resposta, a gente pergunta pra quem a gente sabe que estuda a área, sabe? Sim. A gente vai atrás de psicólogo, a gente vai atrás de, sabe, profissionais de educação infantil, porque a gente sabe que, né, existem estudos nas áreas por um motivo. E outra coisa que a gente sempre fez foi nunca nem mentir, tanto que é uma crítica que a gente tem grande da nossa família, né? Do tipo do Papai Noel, sabe? Nossa, tipo, como assim vocês não falaram que existe Papai Noel pra criança? Não, nossa. Não existe, é verdade, que eu vou mentir pra ele por quê, sabe? Sim. Não faz muito sentido, sabe? A gente nunca contou uma mentira pra ele. O máximo que acontece isso não é assunto pra você ainda. Sim. Sabe? A gente não mente. Tipo, não, isso não é coisa pra criança se meter. Exato. Sabe? Tipo, isso não é assunto pra você ainda, é uma coisa bem constante. A gente faz. Mas a gente explica que é porque é coisa de adulto. Sim. Que criança não tem que lidar com isso por enquanto. Sim. Mas a gente não mente pra ele. E sei lá, pelo menos a gente acha que a gente tá fazendo o melhor que a gente pode. Vamos lá. Mais militarismo e terror... E tecnicismo ainda estão aí, apesar de todos os males. Exato. Obediência é muito diferente de responsabilidade, antagônicas, inclusive. Sim. E tinha uma jogadora que não anotava nada. Me fez uma musiquinha com todos os pontos da crônica. Matei igual, mas dei parabéns. Então, né? Justo. Muito justo. Vamos lá. Ok. Uma boa maneira de lidar com ganchos perdidos é criá-los para que algo interessante ocorra, mesmo se os jogadores os recusarem. Gostei de como isso começou. Na verdade, meio que as coisas vão acontecer independente dos jogadores pegarem ou não. Sim, mas é isso que ele tá dizendo, né? Não. É criar algo interessante pra ocorrer. Tá. E não só deixar o plot morrer porque os jogadores não pegaram. Ok. Vamos ver então qual é a ideia. Digamos que o príncipe deseja que os personagens se passem por anarques para conseguir informações sobre os planos do movimento. Os personagens recusam. Na próxima sessão, outro grupo de neófitos deserta para os anarques e os personagens ficam considerando se seguem o exemplo. É isso só? Parece que acaba meio que brusco. Nossa, né? Parece. What? Ficou meio solto, né? Uau, é isso mesmo, é só isso. É só isso. Tá, eu acho essa ideia interessante, tipo, mas falta explicar que, tipo, os outros fizeram isso a mando do príncipe e se deram bem, sabe? Talvez, sabe? Tipo, isso seria legal. Esse é um bom jeito de motivar as pessoas a seguir mais os ganchos das próximas vezes, né? E é engraçado como o grande gancho deles é o príncipe taverneiro, mas tudo bem. Porque, tipo, eles tinham um exemplo só que eles precisavam dar. E eles escolheram o príncipe taverneiro. Mas o filme, o jogo novo de vampiro é isso, né? É o príncipe taverneiro, né? É trágico isso, cara. Isso é meio trágico mesmo. Então, eu acho que isso é o mal do mundo não ser vivo. Do mundo não funcionar de verdade, sabe? Não é uma outra Cotter desertou e foi. Sabe? É os que estavam ali atrás de vocês querendo uma oportunidade pra se tornar alguém, e vocês sabem quem eles são, e vocês sabem que eles estão esperando o momento pra... E você perdeu essa chance pra te superar, sabe? Deu pra eles e eles te superaram. Sim. Exato. Quer ver? Outra coisa que eu acho... Um exemplo que eu acho fantástico. A festa da Annabelle. Que eu não peguei os ganchos de tentar impedir que as desgraças acontecessem. Sim. É uma festa de aniversário da mentora da Velvet e... Enfim, várias pessoas estão tentando prejudicar ela, então eles querem fazer ela entrar em frenesi e surtar e... Queriam fazer mal pra ela. Queriam fazer mal pra ela. Basicamente isso.
E daí começa a acontecer, eu percebi que algo estava errado, que tudo estava andando pra dar errado, mas não era do perfil da Velvet se meter e tentar impedir ou tentar descobrir o que estava acontecendo, sabe? E daí explode. E aí a Annabelle entra em frenesi de ódio no final. E por sorte alguém consegue segurar ela. Por muita sorte. Porque senão era pra ela ter matado um personagem. Era possível. Sabe? De cara, assim. Sim. E é isso a ideia. Quero saber os nomes de todo mundo nesse RPG realista aí. Eu mal sei o nome da Primigene. Então... A gente tem escrito. A gente tem escrito, a gente tem pastas com os personagens organizados por clã. No jogo da Velvet, como envolve várias cidades no entorno, eu tenho uma planilha do Excel com todos os personagens de todos os clãs dividido por cidade. E da Lorena a gente chegou a fazer uma pasta onde tem a ficha de todos os NPCs. Quase todos, porque a gente não chegou a terminar, porque a gente meio que parou de jogar meio que na mesma época. Sim. Mas sim, é meio overwhelming, sim. É puxado mesmo. A Lorena tá com 300 e poucos personagens, né? Lorena tá fora de condição já, né? Eu acho que eram 300 e poucos personagens vampiros. Ah, sim, Sem contar humanos carniçais. Tá mais organizado que a minha vida. Mais organizado que a minha vida. A gente leva muito a sério RPG. Pra gente é um hobby que a gente leva muito a sério. Essa que é a verdade. Tipo, a gente sabe que a gente leva a sério até demais, sabe? Sim. Tipo, é um fato, sabe? De certa forma, e a gente sempre foi assim com tudo, né? Com qualquer outra coisa que a gente pegasse pra ser o nosso tempo de diversão. Porque, de certa forma, a gente sabe que a gente tem tão pouco tempo pra gastar em algo que seja pra diversão, que seja só por relax, assim, que a gente quer que seja bem feito e a gente quer se sentir satisfeito com aquilo. Sim, pra gente se sentir satisfeito na RPG, a gente sabe todos os nomes, a gente sabe todas as fichas. Sim. Pra gente isso que é o divertido, né? Sim. Tipo, o divertido é a nóia, essa que é real mesmo, essa loucura mesmo, né? Tipo, eu entendo quão zoado é mesmo. Sim, mas a gente entende quem faz de outra forma e eu acho que provavelmente vocês são até mais felizes que a gente em alguns momentos. Sou partidário do que brinca, sim. Então, só que a gente... Em todos os sentidos a gente concorda com essa aí. Que pela primeira vez eu levei pelo sentido sexual, você não, ó. Viu? Primeira vez na vida. As coisas mudam, gente. Viu só? Nosso pequeno padawan cresceu. Né? Aos poucos tô indo, né? Vocês estão conseguindo fazer o Daniel ter tino pra pegar piadas de duplo sentido. Isso é difícil pra caralho, velho. Dica, 9 anos de relacionamento eu não consegui. Né? Vocês estão sendo melhores que eu nisso. Tem isso aqui também. Tá. Eu acho que a pior fase de um filho deve ser a de bebê. Segundo infância, adolescência e adulta. Mas deve ser bom. Bebê pra gente foi muito sofrido. Foi infernal. Porque ele tinha um problema na... Ele tinha muita dor abdominal, só que nenhum médico detectou, basicamente. Então, a gente demorou acho que 7 meses pra um pediatra diferente ter pego. Então a gente passou 7 meses que eram 19, 20 horas no dia com ele chorando. E todo mundo dizia que ele tava bem. E mesmo quando ele dormia, era a noite inteira acordando pra poder ou fazer massagem na barriguinha e enrolar ele de novo, ou então pegar ele no colo pra ele poder conseguir dormir de novo, porque ele tinha muita dorzinha de barriga. Sim. E aí eu lembro quando a gente levou ele no Telmo a primeira vez, que o Telmo falou, mas tal coisa melhorou? Aí a gente falou assim, antes a gente acordava umas 15 vezes durante a noite, a gente acordou 7 ou 8 nessa última semana, então melhorou bastante. Ele olhou pra gente e falou assim, não, pera, vocês estão me dizendo que 7, 8 vezes numa noite tá de boa? Tem pai que chega aqui desesperado, que acorda 3 e o filho não deixa dormir. Como é que vocês estão vivendo? A gente não tava. Então, a gente não tava. Exato, Os primeiros 7 meses... Então, a gente deu de tudo, Adjane. De tudo. Literalmente ele precisava de remédio. Ele precisava literalmente de remédio. Ele precisava de um remédio pra acalmar a dor mesmo. Ele tomou funcho, ele tomou... erva doce... foi tomou de tudo, camomila. A gente deu de tudo pra aquela criança. Tudo que falava, a gente foi dando.
Tomou floral. Que E chegou até num ponto... gotinha de água benzida na igreja a gente deu, por mais que a gente não acredite, sabe? A gente tava num grau de desespero que a gente falou, mal não vai fazer, então dá, sabe? Sim, era o... depois você passa, tipo, uns 2, 3 meses dormindo, tipo, 2, 3 horas por dia. Sim. Com choro, as horas que tá dormindo ainda. O mundo começa a não fazer muito mais sentido. Sim. Mas a gente deu todo tipo de remédio vegetal que, né, em chá, ou em plastro, ou em compressa, ou em qualquer coisa. E resolveu, né? O que resolveu remédio, foi... resolveu. O Telmo passou um remédio que ele não era pra crianças abaixo de 2 anos. Agora Exato, eu maior também que acho. floral, pelo menos hidrata. Então. Exato. A gente tava num mesmo. grau de desespero que falou, floral pode ajudar? Então dá também, sabe? Sim, dá qualquer coisa. A gente tá num grau de desespero que, tipo, né? Obviamente, a gente não deu cachaça pra criança. Não. A gente ouviu essa dica, mas não seguiu. A gente ouviu essa dica. Essa não. Ai, molha a chupeta no... Não. Dica, não. Mas, assim, todas as coisas que são minimamente plausíveis de se dar para um bebê, a gente deu. E aí, o que resolveu foi um medicamento que não é receitado para crianças menores de 2 anos, a não ser em casos extremos. E daí ele começou a dormir. E aí a gente começou a ter vida. E meio que parou daí também, né? Tipo, deu isso algumas vezes, né? Tipo, foi, tipo, acho que 1 mês, alguma coisa assim. Mas é porque coincidiu com a inserção de outro tipo de alimento. E resolveu. Sim. E aí resolveu, e aí ele dorme, que é um anjo dormindo. Sim, é um anjo. Parece que, tipo, tudo que ele não dormiu nos primeiros meses, ele tá... Ele dorme hoje. Ele dorme hoje em dia, né? Sim, porque a gente bota ele na cama às 6 da tarde, a gente pega ele às 8 da manhã. Sim. Ele acorda um pouco antes e fica brincando com as coisas dele, e daí na hora que a gente levanta, pega ele vem, todo felizão. Às vezes ele ainda quer continuar brincando. Exato. Então, assim, ele finalmente se tornou uma criança calma. Sim, ele dorme muito, nossa. E pra mim, de verdade, a melhor fase de criança sempre foi a fase que ele tá agora, que é quase 8 anos, que a criança começa a conversar e entender as coisas. Agora tá na melhor fase mesmo. Ele tá na fase mais gostosa, assim, que eu já tive. O Manifesto vai adorar essa também. Ele aprende Duolingo. Ele quis aprender sozinho Duolingo. Ele já tá, tipo, há mais de 100 dias na ofensiva dele, feliz da vida, de tipo, eu tenho 100 dias de ofensiva de foguinho no Duolingo, sabe? Hoje eu tava... Essa você também não sabe. Eu tava vendo um vídeo, acho que era um vídeo do Felipe Neto até, e aí ele falando da importância de combater fake news, o Oliver olhou pra mim assim, a professora falou sobre fake news na escola. Nossa, é muito, né? Aí eu falei, e o que a professora falou? Que a gente não pode ouvir. Aí eu falei, tá, como assim? Se a gente não ouvir, não tem problema. Eu falei, não, filho, mas você não tem como não ouvir. Você tem que saber discernir se é mentira ou se é verdade. Ele, mas como que faz isso? Eu falei, você pode pesquisar, ou se você não tiver como pesquisar sozinho, você pede pra gente e a gente pesquisa junto. Que a gente tá aprendendo a pesquisar sozinho. Então você não pode também, acreditar em tudo antes de ter certeza se é verdade. Daí ele falou, então o jeito é pesquisar pra saber se é mentira. Eu falei, E é muito bonitinho que tudo ele fala isso. A gente tem que pesquisar tal coisa. Sim. E outra coisa também é, tipo, eu me esforcei, que eu acho fofo demais, né? Que o negócio de esforço versus inteligência, né? O elogio pra criança também eu acho fascinante isso. Nossa, e de novo a gente voltou pra criança e fugiu do tema. Meu Deus, não, volta. Gente, nós não somos pais babões como tá parecendo hoje, tá? Não, imagina que não. Não, a gente não é mesmo. Eu não sou. A gente não é em teoria, mas na prática, pelo visto, né? Quando eu criar meu cenário, você é assim também. O seu primeiro cenário divertido. Não vai sair assim. Sabe? Tipo, tenha consciência de que você vai enxergar um monte de problema nele depois. Sim, Sabe? É que é muito difícil mesmo. Mas é uma coisa que vai com calma. Ok. Ensina a fazer coquetel pra professora. Molotov, no caso. Boa. Mas pior que a gente deu tanto azar com professora pra ele. Sim, porque o que a gente falou que ele é uma criança abuser, de regra... Sim. Ele sabe muito bem com quem ele pode folgar, com quem ele não pode. Sabe, nossa. E então, quando ele pegou uma professora que não dava limite, ele era o demônio em sala de aula. Era. Sabe? Da professora reclamar todo santo dia. Sim. Mas literalmente, sabe? O Oliver estava em pé no meio da sala, rodando a mochila e batendo nas outras crianças. Gente, o Oliver nunca bateu numa criança em parquinho, em festinha de amiguinho, os caralho a 4. Mas essa professora não dava limite nenhum. E o Oliver sem limite, ele é endemoniado. Ele é terrível.
Ele precisa de muito limite, ele precisa de regras muito claras. Tinha outra criança que os dois não se davam bem, né? Que era o Oliver e o Davi, lembra até? Eles não se davam bem e a professora deixava os dois sentados juntos. Eles sempre brigavam, sempre se batiam, nunca se entendiam e a professora punha um do lado do outro. Ai, porque o Oliver e o Davi brigaram hoje de novo. Tá, mas por que eles estavam juntos? Ai, porque eles sentam juntos. Tá, muda eles de mesa, né? Ah, mas daí quando eu falo de mudar de mesa, eles começam a chorar. E esse foi o argumento Quem da tem o professora. poder, né? E detalhe, trocou a professora, acho que, tipo, não lembro porquê, mas... E essa era rotativa, era temporária, né? Daí entrou uma outra professora no lugar e só elogiava a criança. Daí, Sim, tipo, quem era o problema? O Oliver, ele é terrível. Ele é terrível. Quando ele acha uma brecha, ele abusa. Menininho é tenso mesmo. Ai. Tinha outra coisa, né? Frenemies, exato. Eles eram, nossa. Eu lembro muito, eu e minha prima, gente, era assim. Eu tenho uma prima que ela é, eu acho que 15 dias mais nova, um negócio assim, um mês mais nova. Uma coisa desse tipo, assim. Tipo, a mesma faixa de idade, né? A mesma coisa. E a gente era assim, a gente era um grude, mas a gente brigava desesperadamente. A ponto, assim, de tipo, uma vez ela me deu uma mordida aqui assim, sabe? De ficar marca de dente, de chegar a ficar roxo. E aí eu fiquei puta, saí correndo, peguei a primeira coisa que eu achei, que foi uma barra de ferro, que nem eu conseguia erguer. Eu tava arrastando a barra de ferro no chão pra dar nela. E aí o meu tio achou. Ainda bem. E é isso que eu falo. Crianças não podem ser deixadas sem supervisão. Não pode. Entende? Porque se meu tio não resolve sair pra fumar naquela hora, eu tinha dado com a barra de ferro na cabeça da minha prima. Sim, tinha. Não duvido nada. Tati porradeira. Eu sempre fui. E sobre o cenário? Extremamente bruhazinha. Tem expectativas menores mesmo, na verdade, mesmo, tipo, porque, tipo, não importa quantos anos já tenha narrado, a verdade é que quando você olha pro passado, sempre o cenário é uma bosta. Sim. Tipo, eu sofro desse mal terrível, Sim. sabe? Sempre eu olho e falo, nossa, eu podia ter melhorado isso, sabe? Tipo... E o meu primeiro cenário, por mais que eu ame ele, eu tenho muita vontade de dar ele na mão do Daniel e falar assim, agora conserta. Sabe? Porque eu vejo um monte de coisa que eu gostaria que fosse diferente, mas eu não sei bem como fazer. Ainda bem que o Malcaviano não tem potência. Nem falhe. Pois é. Mas que essa aqui tem de fábrica, né? Você treinou anos. Né? Eu tenho 5 anos de arte marcial. 5 anos contínuos e daí 10 interrompidos, mas enfim. Quem não quis matar um primo ou dois, né? Quem nunca, né? Mas a gente nunca quis se matar. A gente sempre quis só se ferir gravemente. Né? Criador sofre, concordo. Sim. Arte, cenário, história, assim. Sim. É qualquer coisa mesmo, que é verdade que a gente só vê o final, né? É as mil maravilhas, né? Gente, vocês estão vendo as minhas fotos no Instagram ou no Twitter do Vamptober, vocês não fazem ideia da novela que é cada foto daquela. Sim, é uma novela. Sabe? Eu passo, tipo... A gente gasta, sei lá, umas 2 horas, 3 horas pra tirar, tipo, 4 fotos, né, às vezes, né? Tipo, Sim. nem que isso. É. Daí mais, tipo, 1 hora pra edição de cada foto, chutando baixo. Não, né? mais 1 hora pra selecionar as que eu vou editar, depois eu edito 3 ou 4 fotos de cada tema, e daí eu escolho uma. Por exemplo, ontem eu queria deixar uma série de fotos feitas. Eu fui, editei. Tinha 2 fotos que eu falei, eu não tô totalmente feliz, mas eu tenho fotos editadas até o dia tal, então tá bom. Hoje, que foi um dia que eu tava mais tranquila. Não tá funcionando, Johnny. Ou fork. Mas eu jogo. Ah, você joga, né? Pode ser. Hoje, que eu tinha um dia mais tranquilo, o que eu fiz? Eu peguei todas as fotos e editei de novo. Ai, obrigada, Johnny. A Johnny jogou manualmente lá. Não é. A gente promete que vai tentar resolver. Eu vou tentar abrir. Eu só assumi que ia estar funcionando hoje. Sim. Mas eu assumi errado. Nossa, engraçado que no seu chat tá funcionando. O quê? Os pronomes. E no meu não. No Chrome seu não tá ativado, provavelmente, vida. Mas claro que tá ativado. Eu ativei. Quer dizer, ele deve ter desativado sozinho. E se bobear, algo aconteceu assim, então é no meu computador. Escreve alguma coisa no chat aí, põe um A só. Não, mas é porque eu defini lá, né? São 2 coisas crer. diferentes. Esquece então. Nossa, que interessante. No computador do Dan eu consigo ver os pronomes de vocês, no meu não. A gente tem que arrumar isso aí, na verdade mesmo. Isso é meio que urgente. Nossa, deve ter rolado algum bug no meu computador. Sim, a gente resolve isso amanhã também.
A gente pensa nisso. Tá, a gente se perdeu totalmente o foco, eu acho. Sim, a gente perdeu. Vamos falar de mais uma coisa que é muito legal, que é a suposição de competência, que tipo, é outro assunto que eu amo. Sim, eu também amo. Tipo, foi a primeira vez também que eu li isso. Eu nunca tinha lido isso em outro livro de RPG. Que trouxe essa noção nova. E que é uma coisa que dá muita briga. Eu já vi muita treta em grupo de Facebook de RPG por causa disso. Tipo, de não acertar isso, né? Tipo, o realismo, isso são coisas que passam batidas. Sim. Essa que é a verdade. Né? Suposição de competência. Outra questão sensível é o nível de suposição de competência no jogo. Assume-se que os personagens dos jogadores fazem certas coisas sem as instruções específicas dos jogadores, como ligar o alarme de seu refúgio antes de se retirarem para o dia. Para jogadores que estão acostumados com altos níveis de suposição de competência, pode ser frustrante ter que verbalizar o tempo todo coisas que parecem óbvias. Para os outros, pode ser enfadonho se seus personagens passarem pelo mundo de jogo sem fazer praticamente nada. Para esses últimos, um alto nível de detalhamento no modo como controlam seus personagens pode ser uma das principais atrações do RPG. O importante é garantir que todos se encontrem na mesma página no que diz respeito ao funcionamento da crônica. Em um jogo sobre emoções e relacionamentos, faz sentido assumir que geralmente os personagens podem cuidar de si mesmos, enquanto em um jogo paranoico de gato e rato com segunda intenção, pode ser interessante passar por cada medida de segurança estabelecida por um personagem do jogador. Treta em grupo de Face? Nunca, jamais, né? Nunca houve. Parece que devia se chamar Tretabook, né? Sim. Eu gosto muito disso existir, na verdade, né? Tipo, porque tipo, gera conversa, né? E pra gente a solução foi bem simples, entre aspas, né? E aí, você se preparou? Você acha que você preparou? Eu acho que sim, então beleza. Muito baseado em confiança e honestidade, né? Sim. Quando faz sentido pro personagem, você acha que a personagem tomaria essa precaução? Tomaria, ótimo. Sim. Sabe? Ou outra coisa que a gente define é, por exemplo, a Lorena, ela anda com uma arma de fogo. Em quais ocasiões a Lorena estará com a arma dela e em quais não? Sim. Sabe? Então, por exemplo, ela nunca vai levar a arma pro Elísio. Sim. Mas ela sempre vai estar armada em qualquer outra situação, mesmo que seja num lugar com mais pessoas. Quer dizer, para um Elísio não, pro Elísio do Rio de Janeiro, especificamente. Então a gente já assume. Sim. E aí, quando chega em momentos que a gente não especificou, por exemplo, a Lorena foi visitar os pais dela na casa dela, ela vai estar armada ou não? E aí a gente pensa, faz sentido pra Lorena estar com a arma dela nesse momento? Sim ou não? Se sim, ela tá, se não, ela não tá. Sim, e outra coisa de supor competência é o negócio do... Tipo, que não foi nem tanto competência da Velvet, mas do Matthew lá no pub, que era o negócio de que você pichou um negócio no muro, e na noite seguinte eles apagaram que limparam, porque a competência é que tipo, ia manter o muro limpo, sabe? Por quê? Porque a Velvet, ela quer que o muro seja pichado e tá livre, ou ela quer que o muro esteja sempre brilhando, branquinho, pintado como ela restaurou. Óbvio. Ela vai querer que está sempre. Então o Matthew, ele vai, obviamente, fazer com que isso aconteça. E daí você foi lá e pichou, e daí no noite seguinte, quando você foi buscar... Ops! Cadê? Ô, Tremer, vem cá ver esse negócio aqui. Ops, não existe mais, né? Por quê? Ops. Porque é algo que já acontece automaticamente, que foi definido antes. Sim, nível de competência. E sim, a Velvet não fazia ideia. Por quê? Porque pra Velvet a vida sempre foi as coisas acontecem. Né? Sim. Né? A Velvet é uma mimadinha do caralho. Sim, ela é. Eu adoro isso. Porque isso só faz ela tomar na tampa. Pra evolução, né, também. E eu gosto de ter essa discussão. Fui olhar as artes. Ai, ela é foda. Obrigada. Ela é foda mesmo. Vamos mandar o meu também, então. Manda o seu agora também, isso aí. Uma coisa que eu gosto é muito isso, sabe? De, tipo, definir linhas de ação padrão. Por exemplo, a personagem, a Velvet, ela sempre vai se maquiar toda noite. Tá? Ela vai acordar, ela vai se maquiar, então ela sempre vai sair do quarto dela 1 hora mais tarde. A Velvet nunca sai do quarto antes das 7. Sim. Né? A noite da Velvet começa às 7 da noite, porque o sol se põe às 6. E ela vai gastar 1 hora se arrumando e se maquiando. Nossa, tá flodado, velho, dessas disciplinas, velho. Tá. Cristo amado. Então são coisas que a gente já definiu e que a gente não precisa ficar redefinindo, né? Repassando sobre isso, sabe? Sim. A não ser que aconteça algo diferente. Por exemplo, você acorda, seu telefone tá tocando e... Por exemplo, é o Matthew te avisando que a Dorothy tá no hospital, sabe? Sim, E daí, obviamente, a Velvet vai sair do jeito que ela tiver. Sim, né?
Mas assim, são poucas as vezes que a gente passa por esses... De A assumir Velvet é competência. toreador, sim. Ela Sim, ela é toreador. E a Lorena é Gangrel. é gangrel urbano. É. Mas a Lorena, por sinal, também se maqueia toda noite, só que de uma forma muito mais leve. Sim. Tipo, a Lorena não sai sem um batom, mas basicamente é isso. Fora que agora, né, ela foi abraçada aos 19 aninhos, né, na flor da idade, com aquela pele de pêssego. Fácil, né? Ela não precisa, né? É mais fácil a vida. Esse negócio de competência eu acho muito legal. Sim. De verdade. É um tema que eu acho muito, muito interessante. Mas é outra das coisas que é importante definir com... É importante definir, mas é o que passa muito desapercebido. Tipo, é Sim. algo que passaria muito fácil desapercebido pra mim, tipo, também. Porque, tipo, eu sou muito competente nesse personagem, sabe? Tipo, tem entrevista 4 ou 5. Eu te sigo, ó, Miyoshi. Obrigado. Então. Tem as bolinhas na Você ficha, viu né? a vaza, né? Tipo, provavelmente eu devia conhecer. Ah. Ah, é o Efraim? É. Ah, eu sou muito burro. É o Efraim. É porque tá com um nome diferente, por isso eu que tinha você não esquecido. ligou uma coisa a outra. Não, eu a outra vez eu tinha avisado, mas eu esqueci de novo. Sim. Limitado, não burro. É difícil demais, né? Essa palavrinha é a mais difícil de todas, né? É. E o GADO também é horrível. Sim. Tá, sim, é um negócio que passa muito desapercebido pra mim, porque eu assumo muita competência. É. Tipo, e eu acho chato jogar, tipo, eu fecho a porta, eu ligo o alarme, Sim. eu revejo o código se tá certo. É um negócio que eu acho horrível, sabe? Então, tipo, pode ser isso. E a não ser que seja uma situação de estresse, a gente nunca questiona se essas coisas foram feitas ou não. Sim, não questiona. Né? Ó, o Fork. Não é Efraim? Quem é esse? Não, você tá de sacanagem com a gente, né? Ó, o Fork. Eu espero que você esteja de sacanagem com a gente, porque senão eu lembro errado também. Ó, o Fork. Fork. Não, acho que ele tá sacaneando a gente. Deve Tenho quase ser, certeza. né? Mas também, tipo... Nossa, Pegou. Ei, peguei bait. 6 tontão. dois trouxa. É bait. 2 trouxas caiu. Ei, que beleza. Diva! A Johnny é muito bom. Johnny. É bait. É bait. Viu? Caímos, Caímos, né? Quem Como, diria, como né? bons trouxas que nós somos. E sim, eu sou trouxa total, gente. Eu caio direto nessas coisas. Você quer mais temas pra conversar ou você quer pensar em só... Não, a gente pode só Tá bom. continuar falando coisas aleatórias. Não quer então dar tchau? Pode ser, né? Vamos dizer Vamos, tchau que pro a gente já YouTube. matou Daí daí a a gente parte continua de- conversando com vocês sobre Qualquer tudo. coisa. Então, pessoas que nos seguem na plataforma vermelha, divirtam-se com seus poderes de Dá joinha. telespectadores e encham nossas caixinhas de comentário, dá joinha no vídeo, compartilha, curte, enfim. Pistola com a gente também. Vocês sabem muito bem o que vocês podem fazer. Melhor que nós, Aí, por melhor sinal. do que nós. Porque apesar de eu fazer isso tudo com os vídeos que eu assisto, eu não sei os nomes, então É isso. Obrigado. E muito obrigada. É fantástico ter vocês acompanhando a gente. Sim. E receber também os comentários de vocês depois. Tá. E a gente se vê no próximo. Diga tchau, Lilica. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica.